algo diferente, porque hoje a gente vai falar de Natal, episódio especial de Natal, então a gente vai falar do aniversariante. Afinal de contas, o que adianta fazer uma festa e não ter aniversariante, né? E pra bater esse papo com a gente, o pastor Roger tá aqui pra falar pra gente sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo, né, sobre fé e tudo isso que envolve, ou pelo menos deveria envolver, essa parte do ano tão especial. Bem-vindo, pastor. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Adriano. Eu fico feliz pelo convite e espero que essa conversa seja uma conversa produtiva, que seja uma conversa boa, se Deus quiser. Se Deus quiser, espero também. Espero que vocês aproveitem, vocês estão assistindo. Lembrando que o Laranjinha Talk é uma parceria com a Acesse Comunicação, que é muito mais que internet, e tem o apoio também do Souza Energia. E vamos lá, né? Pastor, o senhor é um pastor jovem, né? A primeira coisa que eu te falei quando você chegou, né? Deve haver uma certa estranheza, porque hoje em dia ainda é mais comum, mas até algum tempo atrás não era tão comum assim. Normalmente pastores, tanto pastores quanto padres, eram sempre pessoas mais velhas. Mais né? velhas, é. E aí, como foi? Há quanto tempo você está na frente da igreja? Como que foi chegar, né, tão jovem assim na frente de uma congregação? É legal contar de certa forma, um histórico, assim, né? Desde o meu ensino médio, eu já sentia que eu seguiria a carreira ministerial, né? Eu já seguiria o ministério pastoral e dentro da igreja presbiteriana a gente tem todo um processo, é um processo que leva um tempo, assim, e eu me coloquei diante da minha igreja, da cidade onde eu nasci, e eu fui avaliado, e depois eu fui trabalhar no campo, nas congregações. Aí depois você passa por um vestibular, passa por uma avaliação num concílio de igrejas, que a gente chama na presbiteriana de presbitério. Aí você vai para o seminário, né? Participa, faz todo o seminário, volta e as coisas não acabaram ainda não. Aí você tem que ser sabatinado, você passa por uma outra avaliação, participa um ano trabalhando, ainda com a atuação limitada, até você ser ordenado. Aí para ser ordenado você participa da sabatina novamente. Então são várias sabatinas, né? E eu comecei comecei nessa carreira, nessa caminhada pastoral desde os meus 17 anos, mais ou menos. Então com 19 anos eu estava indo para o seminário, formei com os meus 22 anos, lá em Belo Horizonte. E desde 2013, eu retornei. Em 2014 eu comecei a trabalhar. Trabalhei um ano, dentro da presbiteriana a gente chama como licenciado. Trabalhei um ano como licenciado e fui ordenado em 10 de outubro de 2014. Então, nesse ano eu fiz 10 anos de ministério. Aí eu pastoreei lá na minha região e desde 2021 estou pastoreando aqui em Espera Feliz. Cheguei no meio da pandemia, ainda a igreja não podia abrir direito, ou abria um pouco, depois tinha que fechar de novo. Nós fomos muito privilegiados aqui, porque a igreja já estava num processo de construção e o templo novo, o espaço novo da igreja, ele permitia que tivesse um espaço, aquele espaço mínimo, lembra dos 2 metros? As pessoas poderiam ficar longe uma da outra, né? Isso. Aí o espaço da nossa igreja permitia esse distanciamento, então nós pudemos abrir com uma frequência maior, com um tempo maior do que relativamente outras igrejas. Mas desde então eu tenho aqui trabalhado, tenho 33 anos, 10 anos de ministério, casado. Uma estrada. Isso, com 3 filhos. Muito bom, já tem uma família. Já uma menininha de 7 anos, um de 5 e a outra de 9 meses, quase fazendo 10 meses. Muito bom, parabéns. Família já encaminhada e caminhando. Muito bom. Já sendo criada. Já. Aprendendo desde pequena, né? Já. A ouvir a palavra de Deus, Isso. né? A conhecer Jesus e a seguir esse caminho, né? Isso. Natal. Na verdade, o Natal, ele tem muitas histórias que envolvem o Natal, né? A gente fala muito do aniversário de Jesus, mas a verdade é que a maioria das pessoas não conhecem, não sabem por que a festa. E a maioria das pessoas não conhecem nem Jesus Cristo, nem tem nenhuma ligação com a religião, e acaba que virou uma festa mais popular, né? Que todo mundo comemora, né? Mas, como essa deveria ser o objetivo, comemorar o aniversário de Jesus, né? Acho importante falar dele, né? E achei interessante você falar da sua jornada para começar, para virar pastor. Eu achei interessante
nem toda igreja evangélica tem isso, essa preparação toda, a gente sabe que tem, cada denominação tem um jeito Isso. né, de trazer os seus pastores, os seus líderes, né? Mas a presbiteriana é uma denominação muito antiga, né? Sim. E quando você falou jornada, é muito parecida com o que acontece na igreja católica. Vai pro seminário, tem que ir pro seminário, tem que estudar, tem que ser, antes de ser ordenado, vira presbítero, né? E fica ali aquele tempo, e depois só que é ordenado, depois que assume, né? Tem toda uma jornada, não é da noite pro dia, não. E talvez seja por ser uma denominação antiga, né? Tenha pegado... O cristianismo era toda uma só religião e foi desmembrando, né? E por ser muito antiga, talvez ela tenha... Seguido em caminhos semelhantes, né? Isso. Sim. Eu acredito que a seriedade em relação às coisas de Deus, essa seriedade promove esse tipo de coisa. Promove uma preparação maior, promove um desenvolvimento maior. E nós que somos pastores presbiterianos, o seminário para nós não é o bastante também, não é o suficiente. Né? Vai terminar, então, assim como um profissional em qualquer área, e hoje em dia, ele precisa se atualizar, porque senão ele vai ficar para trás, né? O pastor também precisa estar atento, líderes religiosos como um todo também precisam estar o tempo todo antenados para aquilo que está acontecendo, até mesmo para o cumprimento da função primária dele, que é comunicar, né? Comunicar o evangelho, comunicar a palavra de Deus. Então, senão, ele vai ficar para trás, né? É interessante que teve um C.S. Lewis, ele foi convidado, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial, para falar a respeito das coisas de Deus, da palavra de Deus, no momento onde o povo estava arrasado, no momento onde o povo estava sem esperança, onde as coisas estavam terríveis, onde os dias eram maus. E ele foi convidado para comunicar sobre o que Deus pensava de tudo aquilo, né? Então, se ele também não tivesse antenado com todas as questões que estavam acontecendo no seu mundo, na sua época, com certeza ele não faria essa mensagem chegar. Então, a gente, como pastor presbiteriano, a gente sempre está preocupado com essas coisas e a gente acredita que essa metodologia de uma formação mais longínqua, mais demorada, ela é o ideal, é o essencial. Principalmente também para dar uma nivelada, porque talvez tem pessoas que... às vezes eu costumo falar que tem pessoas que estão dentro da igreja, são muito engajadas, trabalham muito bem, e as pessoas olham para aquela pessoa assim, tão engajada na igreja, a primeira coisa que ela pensa é a seguinte: bom, fulano pode ir para a igreja, pode ser pastor, né? Então, as pessoas olham talvez para o pastorado como se fosse o último estágio da vida da maturidade cristã, sendo que, na verdade, ele pode ser um bom cristão como empresário, ele deve ser um bom cristão como um médico, como um advogado, como um autônomo, como qualquer coisa. O papel do cristão não está restrito a esse papel ministerial como o meu, né, nesse caso, de seguir o pastorado, uma carreira ministerial. Então, é importantíssimo esse tipo de cuidado, de zelo em liderar o povo de Deus, que é uma coisa muito séria, né? Com certeza. Quando você fala, qualquer pessoa fale, né, de falar de Deus, de falar do nome de Deus, é uma coisa muito séria, deveria ser tratado com muita seriedade, né? Quando não deveria ser, né? E até mesmo para seguir o exemplo de Cristo, né? Porque o cristão deveria ser, antes de qualquer coisa, um pequeno Cristo, né? Seguir exatamente. o modelo de Cristo. Exatamente. E mais importante do que a igreja ou o templo, né, propriamente dito, porque como você disse, olha para o cristão que é engajado na igreja, ele pode ser um pastor, mas é muito mais do que isso, né? Exatamente. Jesus Cristo é o exemplo de que é muito mais do que isso, né? Perfeitamente. Jesus Cristo é a nossa bússola para chegar a Deus, né? Perfeito, perfeitamente. E então a gente tem que seguir o exemplo dele. Então é muito mais do que ter uma função ou ajudar de alguma forma na igreja ou estar na igreja, é muito, muito, muito mais profundo do que isso, né? E quando o pastor, padre ou alguém se prepara para assumir uma liderança de uma comunidade, ele tem que ter tudo isso em mente, ele estuda, ele tem que entender como tudo isso funciona para conseguir guiar a comunidade dele. Exato. No caminho certo, né? Exato. Ainda com as suas limitações, né? Claro, porque somos humanos. Exatamente, ainda com suas limitações, com as suas dificuldades, mas a gente acredita que Deus ele trabalha através de pessoas imperfeitas, né? Ele nos chama como pessoas imperfeitas
Ele nos ama apesar das nossas imperfeições, né? Ele nos criou assim. Exatamente. Ele entende que o papel de Cristo, o papel do Espírito Santo, o papel dele mesmo como governador de todas as coisas, como o Deus soberano, ele nos entende, ele nos conhece. Inclusive o Natal é isso. O Natal é isso. O Natal não é simplesmente um bebê nascendo de uma família pobre, lá em Belém, da Judéia. Não, o Natal é o Deus, criador de todas as coisas, se esvaziando da sua glória, como a própria literatura bíblica diz, e se encarnando, entrando em um corpo humano, um corpo limitado, um corpo que herdou todas as debilidades depois do pecado. Quando Deus cria Adão e Eva, ele cria todas as coisas perfeitas, não tinha doença, não tinha problema, a mulher podia ter parto sem dor, as coisas eram perfeitas, né? Mas depois, quando o pecado entra no mundo, a gente acaba nascendo em um corpo corrompido, no sentido de que a gente envelhece, a força acaba, em um momento nós temos dificuldade de concentração, nós temos dificuldade enfim, todas essas coisas, elas são próprias de um corpo debilitado. E quando Deus se encarna em homem, ele não entra em um corpo perfeito, né? Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome. Ele, então, quis, como Deus, experimentar das nossas mazelas, das nossas tristezas. Por isso que Deus tem resposta para todas as circunstâncias da nossa vida. Porque ele se expôs a essa situação, né? Então, Deus nos entende. Deus nos ama apesar de nós, né? Apesar de quem somos. Apesar de, com certeza, independente de qualquer coisa, né? Nós é que às vezes não estamos preparados para receber todo o amor que ele tem pra gente, né? Mas ele não deixa de amar a gente em nenhum momento, por nenhum motivo, né? E o que eu acho mais lindo nisso tudo é que a obra de Deus, ela foi completa, né? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele vai completar essa obra. E isso significa que enquanto eu estou vivendo, né, eu não sei o último dia da minha vida, Deus sabe, eu não sei. Mas enquanto eu estou vivendo, essa obra de Deus na minha vida, ela vai sendo completada. Então, em muitos momentos da minha vida, eu não quero ouvir a Deus. Eu não quero saber o pensamento de Deus, eu não quero ouvir sua opinião, né? Em muitos momentos da vida da gente, a gente, afetado pelo pecado, a gente vai ter dificuldade um pouco de saber que algumas coisas, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não quero ouvir sua opinião, né? E aqueles que estão mais distantes de Deus e da sua palavra, eles lidam com isso de uma forma diferente do que aqueles que se aproximam de Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, eles são incomodados. Eles são incomodados. Né? A concepção de que aquilo ali é errado dói mais na alma e no coração. E apesar dessas coisas, apesar de nós sermos filhos pirracentos, e somos, como somos, né? Deus ainda é o pai do filho pródigo, né? Que está de braços abertos. Então, quando Cristo ele entra em um corpo humano para concretizar a obra da salvação, é porque Deus sabia como nós seríamos e como nós somos e como nós fomos, né? E ele tem um projeto de resgatar o coração de cada um de nós. Ele tem esse projeto de salvação, né? O plano de salvação é para trazer uma restauração que nós já podemos experimentar aqui, agora, apesar do mundo do jeito que está. E o mundo do jeito que está, ele é muito mais uma consequência do nosso ponto de vista, né? Porque o mundo sempre foi imperfeito. Sim. Seres humanos sempre foram imperfeitos, sempre houveram conflitos, sempre houveram e sempre haverão opiniões divergentes, seja religiosa, política, diferenças sociais. Isso sempre existiu, não é uma novidade. E é o mundo, né? Então não vai deixar de existir. Sim. De hoje para amanhã, a menos que haja uma intervenção divina de alguma forma, né? Mas o jeito que a gente encara, eu acho que faz muita diferença, né? Eu olho sempre com otimismo, assim, porque eu acho que quando alguém... A gente tem o mau hábito, né, de criticar, de apontar, que né, isso? a imperfeição do outro, né? Mas achando assim, porque eu sou superior, porque eu sou mais um ser humano mais evoluído, um ser humano mais próximo de Deus. E não é assim, é porque cada ser humano está no seu tempo
E se o outro ainda não tem a capacidade de enxergar, é porque ainda não foi o momento dele, ele ainda não teve aquele encontro dentro dele, né? Mas aí a gente tem que ir amadurecendo, né? É um caminho mesmo. Eu acho legal quando a gente tenta fazer um exercício que ele não é muito confortável, mas ele é meio confrontador quando a gente começa a pensar assim, qual de todos os pecados que eu tenho, qual que desponta mais? Se fosse uma corrida, né? Qual que está lá na frente, né? E eu acredito que tem um pecado que todo mundo precisa tomar cuidado com ele, que é como um programa instalado no computador, ele já vem instalado na gente, né? Como o pecado, a gente já nasce afetado pelo pecado, a Bíblia fala sobre isso muito claramente, né? Mas eu acredito que o orgulho no ser humano, a soberba, né? Que é uma coisa assim detestável aos olhos de Deus e reiteradas vezes lembrada na palavra de Deus, o orgulho é o que tem trazido tanto distanciamento de pessoas para pessoas, tem impedido tantas pessoas de conversarem, apesar da diversidade de ideias, essas pessoas conversarem ideias, né? Geralmente as pessoas no meio de uma discussão de ideias, elas acabam trazendo um argumento ali, onde agora ela vai discutir pessoalmente. Que você é assim, Adriana. Você é assim mesmo, né? Não, mas eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que essa parede é preta. Estou falando que não é amarela. Não, mas você é assim, Adriana. Você quer do seu jeito. Então, mas o interessante do orgulho é que até aquelas pessoas que você fala o seguinte, gente, essa pessoa ela não tem orgulho, essa pessoa, ela, em um momento ou outro, você vai identificar nela algumas pitadas de orgulho. Porque tem aqueles também que tem orgulho de ser humilde, sabe? E que com atitudes de humildade quer mostrar que elas não são orgulhosas, mas ali por trás ela está esperando um holofote, está esperando um aplauso. Então, o pecado do orgulho é um pecado complicado que tem tornado os relacionamentos mais difíceis ainda. Né? Mais difíceis ainda. Aí nós olhamos para um Cristo, para Deus encarnado, com todos os motivos do mundo para se gloriar disso. Né? E a palavra de Deus fala que ele não ousou em momento algum se ensoberbecer ou se orgulhar de ser Deus. Se existe alguma criatura que passou por toda a terra que pudesse se orgulhar das suas qualidades, das suas virtudes, era Jesus. Era Jesus. Né? A Bíblia atesta isso com segurança, que Jesus não cometeu nenhum pecado. Jesus não foi homem como nós no aspecto do pecado, porque ele não experimentou o pecado. Né? Ele estava sendo escorraçado, estava pregado na cruz, os soldados caçoavam dele, muitos diziam, você não é Deus? Desce daí. Né? E Jesus pedindo perdão ao Pai, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus é o exemplo máximo de humildade. Jesus fala que no reino do mundo, maior é quem domina, mas no reino de Deus, maior é quem serve. Tudo sobre servir, né? Maior é quem ajuda, maior é quem se dá ao outro, ao próximo, a quem não olha para o próprio umbigo, a quem está mais preocupado com dar do que receber. Né? A Bíblia traz isso também, que é muito melhor dar do que receber. Né? É muito melhor você oferecer, você ser generoso, dadivoso, do que você ser aquela pessoa que só quer para si, só quer para si, só quer para si. Né? Um buraco negro sem fim. E hoje eu acho que esses conceitos estão todos muito confusos, assim. O servir, e olhar para si mesmo, para os seus pecados, né? Servir, você tem que se despir de você mesmo para entender ali que existe um propósito maior, que existe uma coisa muito maior, né? Que Deus é muito maior do que tudo. Amar Deus sobre todas as coisas, né? A gente deveria sempre amar Deus sobre todas as coisas. E como resultado, amar o próximo, como ama a si mesmo, né? Amar o próximo, mas o ser humano não sabe amar nem a si mesmo. Aí já pega isso, distorce, que acha que amar a si mesmo é ser egoísta, é tudo pra mim. Perfeitamente. Não é pra você deixar de amar os outros e se amar, não. É se amar também, né? Perfeitamente. Tem gente que pensa, né? Não, tem que amar o próximo, né? Você não quer ser amado, então próximo, deixa eu amar. Não quer ser amado, então próximo. Mas não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido. Assim, é amar todas as pessoas, até na imperfeição delas, até quando elas magoam, né?
saber perdoar 7 vezes 70, 70 vezes 7, né? Aí o assunto ele acaba ficando amargo, né? Exatamente. Exatamente. Mas é isso que é interessante, Adriano, porque a nossa natureza, ela jorra esse tipo de coisa. Eu não preciso me esforçar para ser maledicente. Não, é verdade. Agora, eu preciso me esforçar para ser manso. Eu preciso me esforçar para ter domínio próprio. Né? É verdade. Eu não preciso me esforçar para ser irado. Né? A ira... reativa, né? Exato. Ferro e fogo, que se alguém fala a mínima coisa, você já quer atacar aquela pessoa de volta. Exato. Não Eu tenho que me esforçar do contrário. Eu tenho que me esforçar em controlar a ira. Eu tenho que me esforçar... E a Bíblia, ela traz essas duas coisas com um contraste muito forte, muito gritante, mostrando que existem coisas que são próprias de nós. E o que é próprio de nós? O que é próprio de nós é pecado. Né? Tem uma música que geralmente canta na igreja, que fala assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E é poético, né? E mostrando um reconhecimento de que não há nada de bom. Mas eu lembro de algumas discussões. Peraí, eu sou pecador, mas tem coisas boas em mim sim, é claro que tem coisas boas, né? E se a gente entrar nessa discussão, né? Tem um que é honesto, tem um que tem uma virtude tal, tem gente que tem mais facilidade de amar, tem gente que tem mais facilidade com outra coisa, com uma virtude isso, aquilo. Mas, quando a gente olha para dentro de nós, em relação ao aniversariante que é Jesus, né, não tem nada de bom não, porque até mesmo aquelas tentativas de fazer uma coisa boa, às vezes ela esconde lá no profundo alguma raiz que a Bíblia chama de pecado, né? Esse desvio de conduta, essa transgressão diante de uma lei moral de Deus, que a gente encontra na palavra de Deus. Então, no meio dessas duas coisas, a gente precisa se esforçar do contrário do que aquilo que a nossa natureza já produz como resultado. Então, como que a gente lida, Adriana, com alguém que fez uma fofoca totalmente falaciosa de você, né? Porque quando fazem fofoca e é verdade, já dói, né? É porque ninguém quer ouvir, né? Já dói. Agora, quando a fofoca é mentira... É pior, né? E eu vou para a Bíblia e a Bíblia não passa o pano para mim. Ela não passa a mão na minha cabeça. Jesus vai dizer, ama. Eu falei, não, Senhor, não dou conta. Não dou conta não, Senhor. Pois é, mas ama. Mas o legal disso tudo também é que Jesus veio ao mundo, Adriana, não foi para que ele me deixasse num barco à deriva, onde a qualquer momento podendo naufragar, eu tenho que ficar lutando para que esse barco não afunde. Né? Jesus não nos abandona nessas tentativas de mudança de vida. Ele está com a gente. E ele prometeu isso. Né? Ele, assim, antes de ser assunto aos céus, ele fala, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essas mazelas, com esses desvios de caráter que a gente tem. E essas pessoas talvez estão dentro da igreja, mas elas não estão trazendo Jesus para a vida delas. Porque tá no templo, né, de alguma forma, tá ali sentado, falando, tô aqui orando, tô aqui cumprindo meu papel de cristão. Não é esse o papel do cristão. Exatamente. Acha que a cerimônia religiosa é o bastante. É suficiente. E não é. A cerimônia religiosa é só para te dar um norte, é só para você ouvir a palavra. Isso. Ela é essencial, ela é perfeita. Mas ela não vai suprir o que você precisa, né? Na verdade, ela pode ser uma máscara para muita gente. É verdade. Né? E para algumas pessoas acaba sendo mesmo. Exatamente. Então as pessoas olham para a igreja e elas esperam da igreja uma perfeição. Até porque também o modelo da igreja é Cristo, né? O modelo da igreja é Cristo. E quando eu olho para uma igreja, eu já sei, devo saber disso, né? Eu devo receber essa notícia péssima. Eu não vou encontrar pessoas na mesma maturidade do que Cristo, né? Não vou. Mas eu vou encontrar pessoas na tentativa desse processo. A Bíblia fala que nós estamos em um processo chamado de desenvolvimento da salvação. A gente se encontra com Cristo e agora a gente está nesse desenvolvimento, nesse processo. Agora, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que esse passo de... Algumas igrejas têm o costume de fazer o apelo e vai lá na frente, né? E algumas pessoas acham que aquilo dali, pronto, é o divisor de águas da vida. Agora eu aceitei, Jesus. Agora eu aceitei, acabou. Acabou tudo, tá tudo resolvido. Perfeitamente. Agora eu não vou mais desobedecer meu pai e minha mãe. Né? Agora eu não vou mais
tratar com a minha esposa com ira, Acabou todos os problemas. Agora você é uma pessoa boa. Exatamente. E você sabe bem, né? Não é assim. As coisas não funcionam assim. Então, nós assim. estamos em um processo. Até mesmo porque o desafio continua. Não é chegar na frente de uma comunidade e falar, agora eu aceitei Jesus, que você vai deixar de ser você e vai deixar de ter as inclinações que a gente tem mesmo, né? Não é assim. Sim. E é interessante que nesse processo de mudança daquilo que faz mal para nós, tá? É porque dentro de uma conversa com conceitos cristãos, a gente trabalha o pecado porque é a linguagem bíblica, né? Mas tudo aquilo que é antiético, tudo aquilo que é amoral ou imoral, tudo aquilo que é prejudicial, tudo aquilo que estraga a amizade que a gente traz para o ambiente cristão, a gente vai falar de comunhão, todas essas coisas, elas são prejudiciais para nós mesmos. Para nós. É o próprio exemplo da fofoca. A pessoa fez uma fofoca, falou alguma coisa minha, não é verdade. Tá, não é verdade, então não me afeta. Eu não tenho que revidar, eu não tenho que querer denegrir a imagem da pessoa porque ela fez... Isso é responsabilidade dela, é ela que se resolva com Deus, né? A minha parte é falar... Meu Deus, abençoe essa pessoa, ilumine ela para que ela encontre o caminho dela e não faça mais isso. Exatamente. Que eu continue seguindo a minha vida. E é legal porque é muito interessante lidar com isso assim em termos verbais, igual a gente está fazendo isso, mas quando a gente está no olho do furacão e com essa tempestade gritando, com raio e trovoada, a gente não consegue ouvir muito bem uma voz uma voz que normaliza todas as coisas. É verdade. Né? A nossa natureza, ela faz isso. A nossa natureza, ela vai provocar esse turbilhão. Dominam de uma forma Perfeitamente. que a gente não consegue ver a saída, né? Exatamente. Então, as nossas emoções, elas vão nos fazer lidar com as coisas de modo que muitas vezes se torna mais prejudicial do que não. E no meio disso, a encarnação de Jesus, então, mostra que ele, como está escrito lá em Isaías, se não me engano, 7,14, a promessa do Messias, que nasceria de uma virgem, né? O nascimento de Jesus é a concretização de algo que já é profetizado há séculos antes de Jesus, e ele nasce, ele concretiza essa profecia dada tantos séculos atrás, e é para mostrar que Jesus, ele entra na terra, ele se encarna, ele entra em um corpo humano de carne, para mostrar que ele está conosco, para mostrar que ele deseja se fazer próximo de nós. Ele deseja. Deus sempre esteve próximo do seu povo. Teve um momento que Deus acaba de atravessar o povo, né, e do mar. Deus abre o mar, o povo atravessa. E aí Moisés é chamado no alto do monte. E quando Moisés está lá do alto do monte, Deus fala assim, Moisés, desce lá para você ver um negocinho, né? Moisés vai lá embaixo, estão adorando um bezerro de ouro, porque eles tinham que ter um Deus para agradecer quem abriu o Mar Vermelho. Tá vendo? Então, chegaram para Arão, irmão de Moisés, sacerdote. Arão, você precisa construir um Deus para nós, Arão. A gente vai agradecer a quem? Né? Então, aí Arão pega o ouro de todo mundo e faz lá um bezerro de ouro. Pronto, agora está todo mundo adorando. Nesse momento, Deus fala assim com Moisés, Moisés, eu não vou mais no meio de vocês. Não vou não. Porque Deus conduziu o povo por uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça, como está lá em Êxodo. Né? Aí ele fala, Moisés, não dá. Né? Parafraseando, não rola mais andar com esse povo. Não dou conta de andar com esse povo, Moisés. Vai, eu vou mandar um anjo, tá? Mas eu não vou. Eu não vou. Então, olha só que momento. Imagina se Deus encontrasse com você agora, Adriana. Fala assim, Adriana, de novo. De novo, Adriana. Não vou. Eu prometi, Adriana, cuidar de você. Eu te amo. Vai um anjo com você. Eu não vou, não. Né? É assim mesmo. Moisés, ele clama a Deus, ele pede misericórdia de Deus. E Deus castiga o povo. Aquela geração que adorou o bezerro não entrou na terra prometida. Aquela geração viveu toda ali no deserto, por isso 40 anos que eles ficam ali, rodeando o deserto, dando voltas e mais voltas, indo para um lugar, voltando para o outro, né? Mandando espia para a terra prometida. Mas Moisés faz uma oração interessante para Deus. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Não nos faça. Mostrando ali a importância da presença de Deus. Então, Deus presente
Mas como é que eu faço para perdoar essa pessoa que destruiu a minha família? Olha, Deus presente te capacita, ele te habilita. É como se o botão do perdão estivesse desligado e Deus ligasse esse botão. Agora você tem condições. Por isso que a gente depende de Deus. Por isso que a gente precisa do cuidado de Deus. Por isso que a gente precisa do amor de Deus. Por isso que a gente precisa de ser encontrado em Deus e de Deus encontrar a gente. Né? Não como uma força natural ou antinatural, não. Como uma pessoa, sabe? Uma pessoa que cuida, que está perto. Né? Deus é presente o tempo todo, né? Presente o tempo todo. O perdão é um desafio muito grande do ser humano, porque primeiro que existia um conceito antigo, que algumas pessoas com certeza ainda acreditam, que o perdão é: você me fez um mal, para eu te perdoar eu tenho que sentar na mesa de novo com você. Não é bem por aí. O perdão é quando você para de remoer aquilo, para Sim. de desejar mal para aquela pessoa, para de desejar que ela sofra porque ela te fez sofrer, para de ficar pensando naquilo, né? Exatamente. Perdoar é isso, é libertar, deixar isso embora, né? É porque a falta de perdão, ela acorrenta a gente à pessoa mais do que a gente imagina. Né? Com certeza. Quando, por exemplo, eu moro no mesmo bairro que uma pessoa e que eu não perdoei essa pessoa, às vezes eu vou sair na rua com medo de encontrar essa pessoa na mesma calçada que eu. Se eu tô num supermercado e essa pessoa tá lá no final da gôndola, eu finjo que, na verdade, eu vim cá pra comprar um pão, né? Então eu atravesso o supermercado inteiro pra não me encontrar com aquela pessoa. Ou eu finjo que eu esqueci alguma coisa dentro do carro. E dentro do carro eu finjo que eu esqueci alguma coisa dentro de casa, né? Mas eu não quero cruzar com aquela pessoa. Então, a falta de perdão, ela é prejudicial pra nós. Quem não perdoa é que fica preso. Quem não perdoa é que adoece. Quem não perdoa é que adoece. Então a gente precisa perdoar. Quando Deus fala que a gente precisa perdoar, eu penso que quando é isso, é libertar a nossa alma daquilo. Quando a gente perdoa, a gente se liberta daquilo. É isso mesmo. E o que a outra pessoa fez é dela, é com ela, e aí ela que se resolva, né? Mas a gente tem que resolver aquilo dentro da gente, antes de qualquer outra coisa. Exatamente. Quando a gente vê muitas pessoas envolvidas em problemas assim, sempre é muito desafiador mostrar para essas pessoas a questão do perdão. Mas quando a gente vai para os evangelhos e vê Jesus falando sobre o perdão, a cara da gente sempre sai queimando de vergonha. Né? Sempre sai. Porque Jesus ele vai lidar com o perdão e basicamente o perdão de Jesus não é baseado nas qualidades humanas de perdoar. É baseado na qualidade dele mesmo. Né? Aí ele a gente nem é capaz de alcançar nunca. Né? E ele conta a parábola daquele moço que tinha uma dívida incalculável, assim, ele deveria trabalhar mais do que a vida inteira e talvez as gerações para frente dele não conseguiria pagar aquela dívida, né? Mas o patrão, reconhecendo que ele não seria capaz de pagar aquela dívida, ele vai lá e perdoa, né? Então, nessa parábola é Deus nos perdoando. A nossa dívida com Deus é impagável. É impagável. Mas esse mesmo moço que foi perdoado, depois de ser perdoado, ele sai na rua e encontra uma pessoa que devia a ele. Era uma dívida muito grande também, mas aquela pessoa nem vivia a vida inteira pagando. Ele podia trabalhar, sei lá quantos anos, e ele pagaria aquela dívida. Então era uma dívida pagável, não era uma dívida impagável. Mas ele não perdoa. Ele quer prender a pessoa, ele quer prejudicar aquela pessoa. Então nós temos dificuldade com perdoar porque, primeiro, a gente não reconhece o tamanho do perdão de Deus. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu foco tanto em uma coisa que está acontecendo comigo que eu não paro para olhar ao meu redor as outras coisas que Deus tem me dado, que de certa forma Deus tem me compensado em outras áreas, mas eu vou focar tanto meu coração naquilo e eu vou alimentar tanta mágoa em relação àquela pessoa, em relação àquela situação, que eu não consigo perceber que eu estou aqui com um prato de comida maravilhoso na minha frente e talvez Deus está me dando a oportunidade de sentar num restaurante muito bacana, com a minha família presente, ou com amigos presentes, ou com a minha saúde intacta, e eu tô aqui remoendo, enquanto eu tô comendo, né, mordendo no garfo, tô aqui remoendo, e Deus me ajuda a olhar de forma mais total para minha vida e ver que Ele tem cuidado tão bem de mim, sabe? Por que eu tenho... Falta nada, né? Não falta nada, eu tenho tudo que eu preciso e mesmo assim eu ainda estou remoendo aquilo que aconteceu anos atrás. Exatamente. Não consigo perdoar a pessoa, eu não consigo perdoar a situação. O perdão, ele é um pecado que ele resulta do nosso orgulho, né? A gente é tão orgulhoso que não é capaz de deixar as coisas para trás. Fica se sentindo
ainda hoje sentindo que está sendo prejudicado por uma coisa que já aconteceu há muito tempo atrás. Feriu o brilho da gente. Feriu o ego da gente. É problema. Tem pessoa que fala assim, não, pastor, eu sou uma pessoa muito boa. Pastor, minha família, sou uma pessoa, mas não pisa no meu calo, não. Né? Não mexe comigo, não, pastor. Mexeu com quem é meu, eu não dou conta, não seguro, não. Não é assim, não. Não é assim, não. É tudo muito confuso. Por isso que a gente tem que estar constantemente estudando, trabalhando. E falando em estudar, assim, como cristã, e eu falo por experiência própria, por mim mesmo, pelo meu próprio exemplo, né? O cristão não conhece a própria religião. O cristão não conhece a Cristo. A gente segue, a Bíblia são as escrituras sagradas. Tá, mas você já leu? Não. Exato. Você sabe ler? Sei, então... Exatamente. Porque se você falar que não sabe ler, então tudo bem. Você não leu porque você não tem a capacidade de ler. Mas se você sabe ler, aí sempre tem alguma desculpa, né? Sempre tem algum porquê. Hoje em dia, com a tecnologia, nem adianta mais falar que não sabe ler, porque você ouve a Bíblia a qualquer momento, né? Você tem um CD do Cid Moreira. Isso já tem algum tempinho, Sim, né? exatamente, exatamente. Aplicativo hoje em dia, a coisa mais simples do mundo. E faz toda a diferença. Eu nunca fui presbiteriana, embora já tenha frequentado com amigos quando era adolescente. Eu cresci na igreja católica. Cresci, enfim, até os meus 20 anos eu frequentava a igreja católica. E depois eu passeei aí diversas religiões, igrejas, e hoje eu não pratico nenhuma delas, né? Eu não falo que eu sou católica, porque para ser católica eu deveria pelo menos estar na missa nos domingos, né? Perfeitamente. Então eu não falo que eu sou, né? Mas eu acredito muito mais em Deus, e hoje eu me sinto muito mais próxima de Deus, claro, muito longe de qualquer perfeição, né? Mas mais próxima dele no sentido de conseguir conversar com ele, de sentir que eu faço uma oração que tem mais propósito. Sim. Que eu entendo melhor ali o meu diálogo com Deus. Porque Deus é presente o tempo todo. Perfeito. Se eu falar com ele, ele vai me ouvir. Eu que talvez não saiba ouvir a resposta dele, mas ele com certeza vai me ouvir, né? E todas esse tempo que eu passei nas religiões e igrejas e tudo mais, as pessoas que eu conheci, eu vi que assim como a gente não lê a Bíblia, então a gente não conhece a história, a gente não sabe, tá tudo ali. E também não é só um livro de história também, porque aquilo foi escrito no passado, né, sim, muito tempo atrás, sim. mas não é só um livro de história, tem muitos ensinamentos ali e coisas que quando a gente lê com atenção, a gente vê a profundidade que tem. Exato, né? Exato. Não é pegar um pedacinho aqui e outro ali, é ler mesmo, entender mesmo o que está escrito. Exatamente. A Bíblia, ela tem um valor ético, um valor moral absurdo, né? Absurdo. E muitas pessoas têm se apropriado da Bíblia como uma literatura que apoia elas nesse sentido, num sentido ético, num sentido moral. Alguns influencers, inclusive, pegam textos que a Bíblia trata sobre dinheiro, por exemplo, e trazem esses textos e estudam sobre ele. Aquele trechinho ali faz Pega parecer ali que aquilo ali é tudo, né? Exatamente, né? Mas a Bíblia, aproveitando para expandir essa ideia, a Bíblia ela não é um livro de moralismo, de moralidade, né? A Bíblia ela não é um livro simplesmente para corrigir os nossos defeitos éticos, as nossas dificuldades de relação, né? De relacionamento. Não, e o Evangelho de Cristo, a vinda de Cristo, não é para melhorar a minha vida aqui. O projeto é maior. O projeto é maior. Obviamente, a vida que a gente vive aqui, e que ela é vivida ao vivo, né? É vivida 24 horas por dia, e eu estou vivendo essa vida aqui agora, não tem como eu viver mais o que eu acabei de viver, e não tem como eu viver o que daqui 10 minutos vai acontecer. Eu tenho que viver isso aqui agora. Então, esse compromisso, ele exige presença. Eu estou aqui, eu estou presente aqui. Eu não posso estar aqui presente ali. A Bíblia chama isso de ansiedade, né? Você está aqui, mas está pensando o que pode acontecer amanhã. Você nem vive o que está aqui. Você nem se perguntar hoje à noite o que aconteceu, não sabe, você nem sabe, porque você está tão preocupado com o que vai acontecer amanhã. Exatamente. Você já está sofrendo por antecipação, né? Você está preocupado com alguma coisa que você não precisa fazer nada ali. Mas o Evangelho, a Bíblia, ela traz uma mensagem que ela extrapola os limites do aqui. Ela extrapola os limites do agora. Então, apesar de ela ajudar no relacionamento, ajudar em inúmeras áreas, até estratégia militar você encontra na Bíblia. Né? Tudo você encontra, tudo na Bíblia. Então, apesar dela te auxiliar em inúmeras áreas, a mensagem principal da Bíblia é essa
talvez possa chamar assim, de uma reconexão com aquele que te criou. Você um dia foi separado daquele que te criou com um propósito extraordinário. E agora, esse Criador, ele está num processo de te trazer de volta para ele mesmo. E ele provê os meios para isso. Ele projeta, ele arquiteta, ele provê os meios para isso, enviando Jesus, fazendo com que o nascimento de Jesus fosse de fato efetuado, né? A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido imolado. Quem é esse cordeiro? A Bíblia aponta Jesus como cordeiro. João Batista olha para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é um projeto que o Pai arquitetou, o Filho executou e que o Espírito Santo, né, ele está hoje aqui. Jesus fala assim lá no Evangelho de João, depois do capítulo 14, acredito que no capítulo 17, mais propriamente, ele fala que se ele não subisse, o Consolador não desceria. E quem é o Consolador? É a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Então, tão Deus quanto ele, tão Deus quanto o Pai. E essa pessoa hoje, é ela quem convence o homem do pecado, da justiça. Então, a mensagem de Deus, ela vem para que ela seja demonstrada na ética, demonstrada na moral, apesar de sermos antiéticos e sermos imorais, mas a responsabilidade é dada para a gente. A responsabilidade é dada para a gente. Lá em Efésios 2, 8 a 10, fala que nós fomos salvos pela graça, que a salvação não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se orgulhe. Que se a salvação dependesse de mim, talvez eu chegaria lá no céu e falar: Deus, você sabe, né? Igual o Cris, né? Você sabe como é, né, Deus? Como é que eu fui daí, né? Então, para que ninguém se glorie, aí pronto, o orgulho, pecou, né? Cai pro inferno, né? Então, para que ninguém... Tava indo tão bem! Então, a salvação, ela vem da graça de Deus. Aí ele completa no versículo 10 assim: porque nós somos feitura de Deus, obra-prima de Deus, poema de Deus, criados, não quando eu nasci, no meu primeiro nascimento, mas criados em Cristo Jesus. Aí eu lembro da conversa de Nicodemos com Jesus, Jesus dizendo para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos: mas eu vou entrar na barriga da minha mãe? Calma, Nicodemos, não é assim, calma aí, ué. Né? Não apela, não. Então, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, eu não posso admitir um Cristo, uma religião, uma vida com Deus independente de boas obras. Pelo contrário, eu tenho que ser confrontado o tempo todo. Eu preciso ser confrontado. E glória a Deus se eu estou sendo confrontado. E amém se eu estou sendo confrontado. E amém se eu estou lendo ali na Bíblia e está ardendo no lombo. Amém. Isso mostra que... Tem a capacidade, né, de reconhecer. Perfeitamente. Isso mostra que Deus já tem operado a obra em mim. Agora, o Evangelho, o Natal, as coisas de Jesus, elas não vieram para ser simplesmente um regulador de emoções. Eu sou muito colérico, né? Até os 4 temperamentos. Agora é moda, né? É o novo jeito de falar. E você tem que me engolir desse jeito. Eu sou colérico, acabou, né? Eu sou assim, pronto. Sou sanguíneo, pronto, acabou. Como se alguém fosse alguma coisa, né? Exato, como se isso fosse o definidor daquela pessoa. Pronto, ela nasceu assim, ela vai crescer assim, vai morrer assim, né? Só se ela quiser, né? Porque ninguém... E mesmo ela querendo, eu quero ser assim a vida toda, ainda assim ela vai encontrar dificuldades para isso. Eu duvido, né? Eu duvido. O Evangelho, ele vem para restaurar a nossa conexão com Deus, porque o Evangelho promete uma vida diferente. E essa vida, ela não termina aqui. Essa vida não termina aqui. Essa vida continua no mesmo lugar onde Jesus subiu. Jesus subiu e ele promete descer para que nessa vinda dele todas as coisas que ele criou sejam restauradas. E todas essas coisas restauradas, agora a gente passa a viver em uma vida onde não é mais afetada pelo pecado. E tudo aquilo que o pecado limita, não haverá mais limitação. Então a gente começa a voar, assim, a imaginar inúmeras coisas. Não, como assim? O pecado limita governantes governarem a terra. Por causa de corrupção. É verdade. O pecado limita um médico ser um profissional e não cometer qualquer ato irresponsável e talvez colocar a vida de uma pessoa em risco ou matar uma pessoa por irresponsabilidade médica. É saber, né, que
eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que olhar de um jeito maior, assim, tem que ter um propósito maior, assim, porque senão fica tudo, a gente fica muito preso aqui na Terra. Hoje em dia a gente é mais materialista do que eu acredito que a gente já tenha sido em outros tempos. Sim. Qualquer pouco que você olha pra trás, alguns séculos, você vê que cada vez as pessoas são mais materialistas. Ah, porque só são assim agora? Não, agora é mais forte, porque agora a gente tem mais facilidade Mais de ter as acesso. coisas materiais. Hoje em dia isso é mais distribuído. Quanto mais na história a gente volta, existiam muito mais pessoas pobres. Exatamente. Não humildes, porque as pessoas confundem humildade com pobreza, uma coisa tem nada a ver com a outra. Tinha muito mais pessoas que não tinham riqueza, eram pessoas pobres, do que os ricos. Então só os ricos poderiam ser materialistas porque só eles tinham acesso ao material. Exato. Hoje em dia a gente é muito mais materialista e acaba ficando muito mais preso ao mundo material. Aí a pessoa se torna médica e fica extremamente orgulhosa daquilo, mas não porque ela pensa que agora eu posso salvar vidas, agora eu posso servir as pessoas, agora eu posso ajudar as pessoas. Pelo verdadeiro propósito da profissão, né? Exatamente. E isso não serve só para medicina, serve para todas as áreas, porque a gente consegue servir as pessoas em qualquer lugar que a gente esteja Exatamente. fazendo qualquer coisa, né? Isso é num nível tão forte que quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, sendo um servidor mesmo, servindo as pessoas, tem até uma certa estranheza. Essa pessoa é como se fosse uma estrela, né? Uhum. De tanto que a gente estranha. A gente fica assim, né? Fica surpreso, né? Exatamente. E é incrível, assim, pra gente ver como que a gente é pobre de espírito. Exatamente. Exatamente. Infelizmente. E, infelizmente também, esse tipo de reconhecimento, Adriana, também não é presente. Né? Uma pessoa hoje que reconhece que ela tem as suas debilidades, as suas deficiências de caráter e etc., é uma pessoa já muito diferente. É uma pessoa que se destaca já na multidão, porque ela é uma pessoa muito oposta ao que tem acontecido. A maioria das pessoas, né? Então, hoje, você, por exemplo, no meu caso, né, eu trato com um conceito em comum que ele precisa estar presente em tudo, porque senão o evangelho ele vem para completar esse problema, né? O conceito do pecado, o conceito dessa falta de virtude moral, falta de virtude espiritual. Então, muitas pessoas não se consideram pecadoras. Verdade. E a Bíblia vai falar para essas pessoas o seguinte: se você acha que nunca pecou, você acabou de pecar, né? Você está mentindo, você acabou de pecar. Com certeza. E a gente observa também que quanto mais a pessoa se aproxima do propósito de Deus, que isso é o máximo que eu acredito que a gente possa fazer aqui na Terra. Se aproximar do propósito que Ele tem pra gente, que essa é uma pessoa mais humilde mesmo, de reconhecer a nossa pequenez e estar se trabalhando todo dia para ser uma pessoa um pouco melhor, né? Quanto mais consciente as pessoas ficam disso, mais elas começam a servir mesmo. E você vê que passa a ser uma coisa mais natural, servir, né? E aí mais ela reconhece que ela é imperfeita. Exato. Eu acredito que o serviço seja a maior estratégia de Jesus para que os discípulos soubessem lidar com o orgulho deles, né? Para que os discípulos soubessem lidar com a prontidão de resolver as coisas do jeito deles, né? Na hora deles, né? Pedro falou assim, ninguém vai mexer no Senhor não, ninguém vai matar o Senhor não. E Jesus fala assim, aparta-te de mim, Satanás. Né? Então Pedro ali não, Senhor, ninguém toca a mão no Senhor. Mas era propósito Jesus passar por tudo aquilo, né? Era plano de Deus Jesus passar por tudo aquilo. Mas daqui a pouco os soldados estão lá no Getsemane, né? E quando colocam as mãos de Jesus, quem está ali tirando a espada para cortar a orelha dos outros? Né? Pedro, né? Mas quando Pedro está lá no pátio e pergunta, mas é um dos discípulos? Cadê o machão agora, né? Não sou eu não. Não é você não. E aí o galo canta depois de fazer isso 3 vezes. Né? E ali Jesus olha para dentro do olho de Pedro e aquela visão é cortante. E aí o que acontece? Pedro abandona o apostolado, ele abandona. Ele não é mais, a partir daquele momento ele não se considera mais digno do apostolado. Né? A diferença de Judas, que foi, depois de ver o estrago que fez, foi se matar. Né? Pedro, ele vai pescar, ele vai voltar para a profissão dele. Aí daqui a pouco a gente vê Jesus indo lá na praia, no Mar da Galileia, mandando ele jogar a rede de novo, preparando ali uma espécie de churrasqueira ali na praia para receber a Pedro.
e para restaurar Pedro. Então, Deus, ele tem uma doutrina, Adriana, que fala que Deus, que mostra que Deus, ele é imutável. Ele não muda nas suas opiniões, né? Aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Mas Deus não é imóvel. Não é imóvel. Ele se movimenta juntamente conosco. Então, qual é o período, qual é o momento que você está vivendo hoje, né? Qual é o momento que eu estou vivendo hoje? Deus, ele vem agir nas minhas deficiências hoje. E podem ser deficiências totalmente diferentes das de ontem, das de um mês atrás. Porque nós somos seres mutáveis. Exatamente. Nós somos. O tempo passa o tempo todo, não tem isso de não mudar. Mudar é a única certeza desse mundo é que tudo muda o tempo todo. Exatamente. Exatamente. Tudo vai mudar o tempo todo. E Deus, ele se revela nessas mudanças, porque ele também está... Por exemplo, hoje, há um tempo atrás, não fazia sentido você falar contra o consumismo de comprar brusinha da Shein, né? É verdade. Não existia, então eu não precisava falar hoje. Exatamente. Disso. Mas hoje o evangelho tem que ser contextualizado, né? Nesse sentido. E aí é interessante que você falou sobre o materialismo, o consumismo. Essa geração que nós estamos vendo nascer, né, nessas últimas décadas, são uma geração que estão acostumada com a velocidade das coisas completamente diferente. Não é do que já aconteceu até aqui, mas daquilo que é o real. As pessoas, elas... Alterou a realidade de velocidade. Exatamente. Tempo, e elas não sabem lidar mais... Acontecem. Elas não sabem mais lidar com o simples fato de ter que esperar um exame chegar. Quer ter o resultado agora. Exatamente. Somos todos imediatistas. E pronto. É mais uma coisa que a gente precisa lidar diante de Deus. Porque Deus, a Bíblia também contempla a espera. Ela faz parte da vida, ela é fundamental. Nós não fomos concebidos e nascemos de hoje para amanhã. Exatamente. Tem toda uma espera para que isso aconteça. A gente não nasce e aprende a falar e andar. Tem toda uma espera para que a gente esteja pronto para aquilo. E a vida toda é feita de espera, né? E exatamente. A gente tem perdido, né? As gerações mais novas, mais fortes, porque eles já nasceram no meio disso, mas até as pessoas mais velhas estão perdendo isso. Estão perdendo. Estão perdendo essa capacidade. Exatamente. A tecnologia, a globalização tem influenciado essa nova geração que tem vida. E no meio disso tudo, a gente se depara com momentos onde servem para lembrar de algo tão especial, tão bonito como o Natal, e a gente tem dificuldade de lidar com isso. Um dia, né, na época ainda do Esqueceram de Mim, a questão ali do consumismo já era presente, né? A gente vê naquele filme, basicamente, compra de presente, viagem do Natal, né? Mas o mundo que a gente tem vivido hoje é um mundo muito hedonista mesmo, né? O prazer a qualquer custo. Prazer imediato e ao preço exato, que for. Exato. Prazer imediato e ao preço que for, né? E se custar algum tempo de vida, tudo bem. As pessoas, elas estão longe do propósito de vida que elas deveriam ter, né? Lógico. Então, quando elas se deparam com uma festa como o Natal, que deveria convidar o aniversariante para a festa, né? O Natal é a única festa com o aniversariante. Na maioria das casas que está comemorando, ele não está presente, né? Na maioria dos lugares ele não está. O Esqueceram de Mim hoje é Jesus, né? Estão esquecendo dele, coitado. É verdade. Exatamente. Ele não está presente. As pessoas estão sendo levadas por isso que o consumismo... Não é nem o comércio, não. O comércio corresponde ao comportamento do homem, né? Com certeza. Porque o comércio é só mais um trabalho, é só mais um negócio que vai responder com o movimento que está acontecendo do outro lado. As pessoas estão comprando para vender. Mas o mais triste disso tudo é que no Natal a gente celebra a alegria de ser encontrado por Deus e de ter uma possibilidade de viver uma vida diferente aqui e a possibilidade de viver uma vida indizível no futuro, né? No conceito da eternidade. A gente não acredita que a gente vai morrer e tudo vai acabar, né? Pela palavra de Deus, quando a gente morrer, agora uma nova vida será vivida. Isso aqui é um antepasso, isso aqui é simplesmente uma introdução, é um prelúdio daquilo que Deus tem preparado eternamente, que são coisas que também a gente não consegue visualizar muito bem. A Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu. Então, se eu imaginar que... Às vezes eu fico tentando imaginar com os meus filhos lá, que no céu você vai poder ir... O parque da Disney talvez vai ser do lado de casa, entendeu? Mas eles... Nossa, pai, então o céu vai ser legal demais. Eu falo assim...
Pois é, mas vai ser melhor do que isso, né? Porque a Bíblia fala que nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem coração humano cogitou. É muito maior. Acho que é porque nós não estamos preparados Não. para o que é Deus, nem para o que é o que tem depois dessa vida. Não, E exatamente. por isso que a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente não tem que saber. Exatamente, exatamente. Acho que um dos males, assim, na religião, de um modo geral, uma coisa que as pessoas buscam na religião e que elas não vão encontrar porque não tem como encontrar, é isso. A pessoa quer entender exatamente como funciona, como se fosse uma regra de matemática. Não vai encontrar, porque nós não temos essa capacidade. Se nós tivéssemos, nós seríamos Deus e não os filhos dele. Exatamente. Eu tenho uma história lá do seminário que é interessante, que o professor recebeu os alunos do primeiro ano e o professor perguntou assim aos alunos, quantos por cento da Bíblia vocês conhecem, né? E o menino, para chegar no seminário, coitado, ele já sofreu muito, né? Então, quantos por cento? Aí, uns assim, meio com medo de perguntar, né? Tava com cara de ser pegadinha e era de fato pegadinha. Aí um falou assim, professor, eu acho que uns 20%. A professora falou assim, então a partir de hoje você é o professor desse seminário. Você conhece muito mais que qualquer um professor. E é interessante porque as coisas de Deus, você estuda e parece que é tão profundo que você não consegue, você nunca vai conseguir alcançar a máxima profundidade daquilo que Deus tem a se revelar, daquilo que Deus tem a se mostrar. Então você vai viver estudando a vida inteira e no final das contas sua mente não vai ser capaz de compreender todas as coisas, de absorver todas as coisas. É como você tentar colocar a água do oceano inteiro dentro de um copo. Né? Eu vi sobre estudar, né? Eu vi um rabino falar sobre isso. Eles estudam a Torá, né? Que são só os 5 primeiros livros. Ele falou que nunca você deve parar de estudar, porque se você ler uma vez, você vai ter um entendimento. Se você ler de novo, você vai ter outro entendimento. E se você ler de novo, um outro entendimento. E se você ler pela 100ª vez, você vai ter um novo entendimento. Perfeitamente. Porque a gente vai sendo preparado para absorver mais coisas, mais conhecimentos. Perfeitamente. E nunca vai ser todo o conhecimento. Isso. E a Bíblia, ela não fala só sobre as coisas, sobre a gente, ela fala sobre ela mesma. E lá em Hebreus 4:12 fala que ela é viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela é eficaz porque quando ela é lida com um coração verdadeiramente desejando colher dali um ensinamento da parte de Deus, ela é eficaz. O Espírito Santo age por meio dela. Mas ela é viva. O texto que talvez você está lendo hoje, talvez você escolhe hoje um versículo. Hoje ele vai comunicar algo com você, mas talvez daqui 2 meses ele vai comunicar algo totalmente diferente. Você fala assim, como eu não percebi isso? Até mesmo porque a nossa capacidade de interpretar é de acordo com o que a gente está vivendo. Perfeito. E como a nossa vida vai mudando, talvez hoje eu esteja passando por um momento da vida que aquilo fale comigo de um jeito. Mas aí eu vou passar por outras provas, né? Por outras situações. E aí daqui a um mês eu leio de novo. Mas aconteceram tantas coisas nesse mês que eu vou interpretar de um outro jeito. É como um jogo de Tetris, né? Ela vai se adequando às realidades que a gente vai vivendo, às nossas deficiências, às nossas dificuldades, talvez próprias de um tempo totalmente diferente de outro, né? Hoje eu sou pai, e eu até comentei antes com você, a gente tem um canal no Instagram, né, que eu comecei há pouco tempo agora, que se chama Paideia, né? É como se fosse a junção ali de pai com ideia, mas é uma palavra grega que significa treinamento, disciplina, e é uma palavra também que está lá na Bíblia, lá em Efésios 6:4, né? Fala que o pai tem que criar o filho na disciplina do Senhor. Então, olha só, hoje eu penso muita coisa da Bíblia olhando por uma lente de um pai. Eu preciso colher da palavra de Deus assim, para a minha vida pessoal, porque eu não estudo só para pregar para a igreja, né? Que tem realidades diversas, mas eu também tenho que estudar para pregar para mim mesmo, para ouvir Deus falando com mim mesmo. Tem que ter essa vida que a gente chama de devocional, essa devoção pessoal. Então, em muitas coisas eu leio a Bíblia tentando colher aquele ensinamento para mim mesmo, né? A gente ultimamente tem estudado na igreja sobre o fruto do Espírito, sobre a carta de Paulo aos Gálatas, e a gente tem visto ali como é difícil exercer o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, né? E paz não é só ter paz interior, mas ser pacificador, viver em paz. Viver em paz, né? A Bíblia fala que o que depender de vós tem de paz com todos os homens. Tentar evitar o conflito. Tem gente que corre em direção a ele, né? É isso, tem gente que promove, né? Não seja um promoter de conflitos, né? Olha, eu estou em paz, deixa eu arrumar um problema aqui. Exato, pacifica, seja um pacificador. Então, paciência, né? Bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, são coisas que eu olho para
para minha característica hoje, para minha realidade hoje, como um pai de criança pequena, e eu fico assim, meu Deus, eu preciso exercer mais o fruto do Espírito porque eu não estou dando conta, não estou conseguindo, né? Meu filho está testando muito minha paciência. Eu preciso exercer o fruto do Espírito, eu preciso exercer. Ele está dando a oportunidade de praticar a paciência. Exatamente, ele nunca dá pronto, né? Não, ele não vai dar pronto, ele vai me dar o treinamento. Ele vai falar assim, agora você virou pai, você vai ser paciente. Não. Agora você é pai, agora eu vou te dar a verdadeira oportunidade de praticar a paciência. Agora você vai ver o que é bom para tosse, né? Agora... Olha só o que eu tenho que praticar com você todos os dias. Tá vendo? Exatamente. Olha, você... então seu filho é pirracento. Olha só. Você não é, não, ele né? É tudo do jeito dele. Quando não tá do jeito dele, ele não fica feliz. Olha exatamente. Só, seu filho é egoísta? Você não é, não. Mas então, tá vendo? Deus, ele vai falando com a gente a partir das nossas realidades. Exatamente. Né? Então, ela vai se encaixando na vida volátil que a gente vive. Né? Porque muda o conceito de paciência. Quando você é pai, o conceito de paciência. Quando você é só um jovem, um adolescente, que está crescendo, é outro. Quando você já é um senhor, já está lá, né, na reta final, que você sabe que a reta final da sua existência aqui na Terra é outro. Exato. Então, cada um vai ter isso diferente, né? Por isso que a gente nunca pode parar de querer aprender. E tem gente que acha que não pode mais aprender, né? Exatamente. Agora eu já tô muito velho, meu filho, agora eu já passei, já tô, sei lá quantos anos, eu não aprendo mais. Que é isso, gente? Tem uma história de uma senhorinha que ela com... Uma história, eu conheci essa senhora, ela com 60 anos, já estava cansada da aposentadoria, ela decidiu comprar uma bateria. E ela pediu aula pro moço lá da igreja para ensinar a tocar bateria. E a senhora entrou pro grupo de música da igreja como baterista. Né? Então, as pessoas se limitam muito, né? Elas têm crenças que limitam muito elas, né? É a nossa autolimitação. Porque Exatamente. em momento nenhum foi vedada a nossa capacidade de aprender. Se você está vivo, se o seu raciocínio se você pode raciocinar, se você ainda tem esse dom, né? Porque infelizmente alguns, quando chegam no fim da vida, perdem essa capacidade. Mas se o seu está funcionando, se o seu raciocínio está funcionando, se Deus te dá esse privilégio e você está vivo aqui ainda, você pode aprender. E eu acredito que ao mesmo tempo que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a paciência com a gente mesmo. Também. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse lá 15 anos, treinando ali algumas notas de teclado, talvez, a gente ficaria naquela mesma nota umas 1000 vezes, porque a gente quer muito aprender a tocar aquilo ali. Mas já com 60, 50 anos de idade, talvez, a pessoa vê que ela precisa treinar aquela mesma nota 20 vezes. E 20 vezes é muito, né? 20 vezes é muito. Então, ela se limita, ela não entende que ela pode ser ativa naquele processo. E que por mais que talvez ela hoje não tenha o mesmo gás de antigamente... porque a gente muda, o corpo vai envelhecendo, vai perecível, né? Vai ficando mais capacitado. Exatamente. Mas você vai aprender diferente, mas ainda vai aprender. Exatamente. Se dedique ainda assim. Então, aprender mesmo, né? Porque eu sou assim, eu sou... Nossa... Eu tenho um temperamento muito difícil, mas é porque eu sou assim. Esses 4 temperamentos hoje em dia têm se tornado uma lei. E é legal ver como que ele se desenvolve, é legal identificar, né, a partir deles. Eu entendo as pessoas que gostam, mas infelizmente esses temperamentos têm se tornado ídolos para as pessoas, sabe? As pessoas elas se veem a partir deles e elas acham que elas trataram mal o outro porque ela é... Eu não sei direito, mas porque ela é sanguínea. Eu também não sei, não. Entendeu? Eu nunca me aprofundei. A pessoa tá chorando porque ela é melancólica. Não, você tá chorando porque você é ser humano, você tem essa capacidade. Exatamente, calma. Não significa que você tem que chorar todos os dias, nem a vida toda. Que desejo de colocar as pessoas nas suas caixinhas, né? É claro que cada pessoa é diferente, ela vai se mover. E, na verdade, isso é recente, porque tem outros estudos sobre inúmeros temperamentos, pessoas mas... É a tendência de hoje de simplificar tudo também. Acho que isso dá um conforto para a pessoa. Ela se adequar a algum rótulo dá um certo conforto para ela. Porque aí você não precisa mudar, porque você é aquilo. Então é por isso que você não muda. Então eu tô confortável. Perfeito. Você tem que me aceitar como eu sou. Isso é assim, porque eu sou assim. Você é que tem que se adequar. Perfeitamente. E quando a gente fala de um assunto cristão, a gente é colocado o tempo todo
fora da zona de conforto, mostrando que essa situação que você está fazendo agora, esse comportamento que você está tendo agora, precisa de mudança. Qualquer coisa que esteja incomodando a gente na nossa vida é sinal de que a gente precisa mudar. Precisa mudar. Precisa não se mudar. adaptar àquela dor ou querer que as pessoas se adaptem a você. Não, se tá te incomodando é porque precisa mudar. Exatamente. É isso mesmo. Não é? Eu penso isso em qualquer área da vida, porque a vida é várias áreas, né? Profissional, pessoal, tal, sei o quê. Todas elas. Tem alguma ali que tá. É porque precisa mudar, é porque não era pra estar sendo assim. Né? E como? Não sei, você vai ter que descobrir. Exatamente. E a nossa vida, ela, assim como ela é composta de inúmeras realidades e inúmeros momentos, né? A gente não pode esquecer que o Evangelho de Deus não é simplesmente uma religião que vem para suprir alguma demanda da alma específica. Ela vem para ajudar a gente especificamente em situações pontuais, né? Então, e ela é a resposta de Deus para quase todas as questões. É claro que ela também, Deus também vai nos abençoar com tecnologias que vão nos ajudar com outras coisas, né? Problemas físicos, problemas, enfim, que vão contar lá com auxílio médico, com auxílio medicamentoso, coisas assim, mas existem coisas próprias da alma que não pega, que não abre e mexe, não abre o cérebro e fala assim, olha, esse sentimento aqui, eu preciso botar ele nesse lugar, porque aqui ele está causando problema, né? Essas coisas a gente não consegue mexer, mas a palavra de Deus, ela vem para mexer, e como ela vem de forma eficaz, de forma viva, ela muda, ela molda. Existe um estudo muito legal lá nos Estados Unidos que mostraram qual a mudança prática da leitura da Bíblia na vida das pessoas, né? E é muito legal ver, agora eu não tenho esses números, mas vale a pena pesquisar na internet, é muito legal ver as coisas que essa leitura vai mudando nas pessoas, né? Vai mudando na vida das pessoas. Agora também, a Bíblia não é um livro mágico, né? Não, de maneira nenhuma. Você tem que estar com a mente aberta. Exatamente. O coração aberto para você receber qualquer mensagem que tem ali para você. Perfeitamente. E não é que vai ter uma mensagem em cada versículo, não. Exato. Não é assim também, não. Exato. Não é que você vai abrir e vai acontecer uma coisa mágica. Não, isso não é assim que funciona. Há um tempo atrás existia aquela cultura da caixinha de promessa, né? Que você abria, você comprava, né? A caixinha e você... Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Só tinha coisa boa na caixinha de promessa. Impressionante, né? Mas não, a Bíblia é um livro com histórias e histórias dramáticas, histórias tristes. Quando você começa a ler Mateus, antes ali do nascimento de Jesus, tem uma genealogia. E genealogia geralmente é coisa que as pessoas não gostam muito de ler, né? Filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de fulano e vai, né? Tem muito, em todos os livros tem isso. Tem. Cada livro que eu passo sempre tem uma parte que essa é a linhagem de não sei quem. Exatamente. E é legal como que Deus não desperdiça nenhuma página e nenhuma letra da Bíblia, porque todas essas coisas têm propósito. Quando você vê no todo, você encontra o propósito nessas coisas. E a gente vê ali na genealogia de Jesus 5 mulheres. Antes, por exemplo, citava 10 gerações anteriores. Por exemplo, Davi é chamado de pai de Jesus também. Jesus, ele vem da linhagem de Davi. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né? Então, Davi é pai de Jesus. É a nomenclatura que se dá aos antepassados de alguém. Então, se for olhar da mesma forma, Jesus teve Maria como mãe, né? Mas, assim como Davi foi pai por causa dessa genealogia, só para ficar bem explicado, Jesus trazem ele 5 mães de Jesus na genealogia, né? Mulheres que antecederam. E quando você vê a história de cada uma dessas mulheres, você vê que Deus faz do limão virar uma limonada. Porque ele pega histórias de pessoas imperfeitas, como Davi, né? Que deveria estar na guerra, mas está dentro do palácio dele. O texto bíblico diz assim, ó, nesse tempo os reis costumavam estar na guerra. E onde Davi estava? Em casa. Não estava na guerra. Davi estava em casa. Aí Davi decide passear na varanda e ele olha lá para baixo. E quando ele olha lá para baixo, tinha uma mulher muito bonita tomando banho. Davi chama essa mulher para o palácio. Deus não esconde as imperfeições das pessoas. Deus não esconde as imperfeições das pessoas. Então, quando a gente vê na genealogia, pessoas imperfeitas fizeram parte
desses ancestrais, né? Pessoas imperfeitas fizeram parte dessa linha que ligou a Jesus. Para quê? Para fazer Gênesis 3,15 ter sentido. Porque lá em Gênesis 3,15 tem uma promessa. Depois que o homem e a mulher são expulsos do jardim do Éden, fala que o filho, a semente da mulher, que mulher? Pisará na cabeça da serpente. Quem é a serpente? É Satanás que enganou Eva e, por tabela, Adão. Então, a semente da mulher, o filho da mulher, no Antigo Testamento, a gente vê que esse versículo, ele tem os seus apontamentos, ele vai tocando várias partes da história, né? Então, várias mulheres, o povo judeu esperava, o povo judeu veterotestamentário, do Antigo Testamento, esperava o nascimento do Messias. Eles tinham muitos filhos, porque talvez o Messias nascesse do meio deles, da família deles. Imagina você ser pai do Messias, né? Então existia essa expectativa. Então, esse desdobramento da história vai até chegar em Jesus, filho de Maria. Maria, descendente de Davi. Maria, a mulher cuja semente, cujo filho, pisaria a cabeça da serpente. E aí nós vemos no resto do desenrolar bíblico, até Apocalipse, esse papel de Jesus diminuindo a atuação do diabo, que é o arquirrival, o inimigo, né? E Jesus derrotando a obra do diabo, o enganador, né? O enganador, o que vem para trazer mesmo destruição. Então, isso tudo vem para fechar um bloco. Jesus é o alvo, Jesus é o centro, Jesus é o propósito. E Jesus não é uma história, ele aconteceu, tem ali a genealogia para provar, né? Existem esses apontamentos históricos. Jesus, ele veio para operar aquilo que homem nenhum no mundo foi capaz de operar, né? E no Antigo Testamento a gente vê várias coisas acontecendo. Deus, por exemplo, pede a Abraão o filho dele como sacrifício. Que revoltante, gente. Meu Deus do céu, como assim, né? Nossa! Como assim? Deus vai matar o filho de Abraão. Não é possível, né? Não é possível. Prometeu, demorou tanto. Abraão e Sara até vacilaram lá. Sara dá a concubina dela para se deitar com Abraão, né? As histórias bíblicas, Deus não está escondendo as imperfeições do ser humano. E ele sabe lidar com a minha imperfeição hoje. Ele não está escondendo essas coisas. Mas daqui a pouco, o machado de Abraão sobe e é triste, né? A narrativa. Isaac pergunta: pai, mas nós vamos... Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Aí ele fala, quando chegar lá, Deus vai e Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá. E chega lá um cordeiro. E ele é substituído, né? Quem é o culpado? Jesus não cometeu pecado. Ele nunca foi o culpado. Mas lá na cruz, ele recebe a minha culpa. A minha culpa, daqueles que creram nele. Ele recebe a nossa culpa. E essa culpa é colocada sobre ele. E em um momento, aquele que tinha comunhão plena e total com o Pai, em um momento, essa pessoa é considerada pela lei do Antigo Testamento como maldita de Deus. Ele fala assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele recebe o pecado sobre ele. E agora, quem tem pecado não tem comunhão com Deus. Obviamente, Deus não desamparou ele, mas é como se Deus deixasse a obra ser consumada até o momento da sua ressurreição e ele de novo restaurar essa comunhão, essa presença, essa proximidade com o Pai, né? Jesus então entrega o Espírito. Uma morte de cruz, Adriana, demorava 8, 9 dias. Né? E Jesus fala: tetelestai, está consumado. Ele entrega o Espírito. Poucas horas depois de crucificado, Jesus está morto, né? É super interessante, porque assim, tem gente que acredita tanto na ciência, tanto no materialismo, que ignora e até duvida que Jesus tenha existido. Sim. Ou que Deus exista. Mas historicamente, existe esse estudo, e quem tiver curiosidade que pesquise aí, que eu não vou lembrar dados, né, científicos. Mas
fala que a escuridão se abateu sobre a terra quando Sim. Jesus foi crucificado, e realmente, cruzando as datas, houve um eclipse, total. né? Eu já vi alguma coisa sobre isso também. Um eclipse total naquela data, que historicamente é a data onde Jesus deve ter sido crucificado, né? E existem mais comprovações científicas da existência de Jesus do que de Alexandre o Grande, por exemplo. Exato. Do que Aristóteles, se eu não me engano. Aristóteles, existem mais comprovações científicas da existência de Jesus na Terra do que dos filósofos, de vários filósofos que gregos, são muito hoje famosos. Exatamente. Exatamente. Existem muitas revistas científicas que tentam trazer tentam mostrar que o Jesus não existiu historicamente, que ele viveu tipo na consciência das pessoas, ele é um mito, ele é um mito, uma lenda, um conto, né? Mas o número de documentos que comprovam, e documentos que muitos deles não tinham uma relação propriamente cristã, propriamente de seguidores de Cristo, né? Documentos que foram encontrados que apontam para uma pessoa que cumpre com todas as características ali de Jesus, né? O Jesus histórico. A gente chama... ela para quem acredita muito na ciência, a ciência mostra muita coisa. O ponto de Deus, né? Já foi comprovado quando a pessoa está fazendo uma oração, se ela tiver numa ressonância, acende um ponto específico. É mesmo? Não sabia. Não sabia? Depois você pesquisa o ponto de Deus. Os neurocientistas estão sempre estudando, né? Aí eles se juntam com outros estudiosos da psique, né? Eles estão sempre estudando e eles já encontraram esse ponto de Deus. E toda vez que alguma pessoa estava fazendo oração e eles estavam numa ressonância ali para ver o cérebro, ver o que acende no cérebro, porque eles estudam, mapeiam o nosso cérebro assim, né? Quando você está fazendo uma coisa, olha, acende aqui. Então, essa parte do cérebro responsável. Existe o ponto de Deus. Se a pessoa estiver fazendo uma oração, aquele ponto acende. E ele não acende em nenhum outro momento. É muito específico da oração. Olha só. Uma atividade específica que a oração provoca no cérebro. Então, assim, a ciência vem reforçando. As ondas sonoras, assim, existe um limite onde a ciência consegue explicar a onda sonora. E aí eles acreditam que onde acaba a explicação é Deus, assim, porque se não tem explicação, é Deus. Perfeitamente. É muito interessante. E o que a gente preza sempre é que, pelo menos assim, como presbiterianos, nós seguimos uma doutrina chamada de sola escritura, né? E nós olhamos para a Escritura Sagrada como autoritativa, como palavra de Deus, como palavra inerrante e como uma palavra que ela não é somente a única palavra de Deus, como também toda a palavra de Deus, né? Então, é muito importante olhar para a Bíblia não somente como esse livro de registro histórico, mas também é um livro que traz os seus apontamentos históricos, né? Que também tem os seus pontos de contato com outras literaturas, com historiadores do primeiro século, por exemplo, né? A gente tem alguns como Flávio Josefo, alguns historiadores que são mais apontados assim, Tertuliano, que trazem evidências do desenrolar do cristianismo, de pessoas que morreram por causa de Cristo de forma terrível. Então, como alguém pode ter uma fé tão absurda em alguém que não existiu historicamente, né? Em uma ideia, em um conceito, simplesmente, né? Isso acaba respondendo ali algumas questões, né? Às vezes o próprio cristão duvida, a nossa fé falha, né? A nossa fé vai até onde, né? Até a gente ser provado, e às vezes em algumas provas a gente nega o que a gente mesmo acredita, né? E até quem não acredita, cientistas que não acreditam, acabam reforçando isso. Alguns cientistas passam a acreditar a partir disso. Tem um movimento hoje científico que não tem nada a ver com religião, chama design inteligente. Não tem nada a ver. Eles não querem responder aquilo que vai além da... Eles não querem responder, mas eles definem que o mundo não pode ter sido criado a partir do nada, simplesmente por uma explosão, né, chamada. Então, eles vão dizer que por trás desse mundo existe um arquiteto muito inteligente que coordenou todo o processo
da criação, todo o processo criacional. E esse é o método que a Bíblia aponta, né? Deus como criador de todas as coisas, né? E o Deus que criou todas as coisas, lá também estava a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, que é o Filho de Deus encarnado, né? Então, parte da fé, a fé precisa estar muito ativa, mas nós também vemos... Eu não acredito que a Bíblia é um livro científico, né? Eu não acredito que esse é o propósito da Bíblia. Não, né? também não. Perfeitamente. Mas nós encontramos também outros apontamentos que deixam a autoridade da Bíblia como um documento válido, né? Como um documento de fato histórico, algo que realmente aconteceu, como algo que nós podemos supor e entender como verdadeiro, como testemunho mesmo. Tem gente que duvida até da Bíblia, porque foi escrita por homens, né? Eles podem acrescentar ou retirar livros. Sim, existe essa discussão. E é uma discussão assim que chega em lugar nenhum, porque se você começa Exato. a estudar sobre, você vê que não é bem por aí. Eu não sou assim, especialista nessa área, mas existe uma área chamada manuscritologia bíblica, e ela vai trabalhar todos os manuscritos que chegaram até a Bíblia que a gente tem hoje, né? Porque às vezes a gente acha que caiu esse livro do céu, né? Eram vários pergaminhos enormes. Exatamente. Né? Rolos que foram encontrados em cavernas e vários rolos com o mesmo livro escrito de maneira exatamente igual, no máximo uma diferença numa pontuação e nada assim que comprometa a mensagem daquilo que a Bíblia traz como mensagem. Então, assim, é um livro mais comprovado cientificamente. Aí é uma ciência, né? Mais comprovado cientificamente do mundo, porque não foi somente um autor, foram inúmeros autores por vários séculos em regiões do planeta totalmente diferentes, sem conexão. Não foi uma pessoa que escreveu. Exato. Não foi assim que funcionou. Tanto que Bíblia significa biblioteca, né? São vários livros, exatamente. São 66 livros e todos eles falam do mesmo assunto. E se fosse, porque foi escrito por Deus, pelos homens, né? É conveniente, eles acrescentam ou tiram o livro. Se fosse assim, então a Igreja Católica vai tirar todas as partes que não convém a ela, porque tem partes ali que com o dogma que a Igreja segue não deveria estar ali, incomoda. Acredito que a presbiteriana e todas as denominações vão encontrar partes ali que vão fazer as pessoas que seguem duvidar ou questionar, né? Questionar é uma palavra melhor, não duvidar. Mas algum seguidor ali da igreja vai ler aquela parte ali e vai questionar, vai chegar questionando. Se fosse assim tão simples, porque foi escrito pelos homens e cada igreja usa os livros que quer. Se fosse assim, ia ser muito mais fácil, né? Muito mais exatamente, simples. Já que é simplesmente uma massa de manobra, assim, né? Já que é simplesmente isso, poderia... E essa discussão, ela é interessante, ela existe sim, mas quando você se depara com essa ciência da formação do cânon bíblico e de como os livros foram atestados, né? E foram discutidos para que eles entrassem ou não no cânon. Então, eles têm assim, uma lista quase infinita de argumentos e características que esses livros precisam preencher para que eles, de fato, sejam canônicos. Né? Então, por exemplo, a Bíblia da Igreja Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Né? Então, quando a gente fala, está vendo, são chamados de apócrifos, mas não são só aqueles 7 apócrifos, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas são mais de 70 apócrifos, como eu disse, não é minha área de especialização, não é minha área de foco, de estudo, mas são vários livros apócrifos que não entraram no cânon bíblico e que eles trazem, assim, de fato, coisas que não fazem sentido algum com a Bíblia. Tem alguns apócrifos que trazem umas ideias completamente contrárias ao fio condutor do que aquilo que é a palavra de Deus, né? Então, tem livro apócrifo que traz coisas que não são compatíveis com o resto da Bíblia. Então, não é a palavra de Deus. Então, não foi incluído ali, né? Então, ele não é incluído, exatamente. Acaba que isso só serve para discussão de quem gosta de ficar questionando a só levanta a poeira. Só levanta a poeira. Aí fica um do lado falando, porque sua religião tem mais livros. Não, porque sua tem mais... Aí fica só serve para isso. Exatamente. Pra nada, não serve para ninguém aprender nada. Mas o interessante é que o âmago, o centro, o âmago do evangelho ele não é mudado. Não. Cristo, Salvador do mundo, Salvador dos homens.
Cristo, aquele que morreu, aquele que padeceu o seu poder de Pôncio Pilatos, como credo apostólico, né? Que nós também seguimos o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Exatamente. Então, assim, esse Cristo, a Trindade Santa, a gente precisa olhar para a Bíblia como toda ela convergindo para o fato de Cristo vir salvar o pecador, Cristo vir salvar o homem. E o nascimento de Jesus, já é isso. Às vezes a gente imagina que Jesus só sofreu na cruz, mas o fato de um Deus que está além da sua criação, um Deus que está fora do tempo, abrir mão de todas essas coisas para que em um período de tempo, Deus não está no tempo. Não. Né? Existe Ele o tempo de Deus e existe o tempo dos homens. Deus tá, a Bíblia, mesmo para tentar falar sobre o tempo de Deus, fala que para Deus um dia é como 1000 anos. Só para explicar como a gente está muito além da nossa compreensão. Muito além de nós, muito além da nossa mente, da nossa compreensão. Então, a gente precisa considerar o âmago da palavra de Deus, Cristo. Cristo não apareceu só em Mateus. Não. Cristo apareceu em Gênesis. Cristo estava em Gênesis. Ele é a semente da mulher que pisou na cabeça da serpente, né? E ele aparece em Apocalipse. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João disse. Aí João olha lá um cordeiro todo ensanguentado, caído na frente dele. Mas daqui a pouco esse cordeiro já não é um cordeiro mais, ele é um leão de pé, né? Apocalipse 5. Está lá Cristo. Ele está lá. Então, Cristo está de capa a capa na palavra de Deus e toda a palavra deve convergir para Cristo. O grande problema, sabe o que acontece hoje em dia, Adriana? É que a gente olha para a Bíblia com muito moralismo. Muito moralismo, né? Então, a gente olha para a Bíblia simplesmente com o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, é a nossa tendência, né? Então, tá vendo? A Bíblia fala que não pode. A Bíblia fala que pode. Muita gente acaba usando isso para manipular as pessoas. Muito. Infelizmente. Muito, infelizmente. Você pode fazer, porque está escrito na Bíblia que você pode. Ah, não, você não pode. Está escrito aqui que você não pode. Exatamente. Até mesmo isso. E é tão inconcebível, porque se você ler a Bíblia, ela vai se contradizer se você for levá-la ao pé da letra. Se você não tiver uma leitura, uma hermenêutica correta... Você tem que ler com a mente aberta mesmo. Exatamente. Porque senão ela vai mandar você fazer uma coisa aqui e vai mandar você fazer outra ali. Exatamente. Não é assim. Exatamente. Ela não tá ali para mandar fazer ou desfazer. Perfeitamente. Ela tem alguns aparentes paradoxos, algumas aparentes contradições que se você não olhar para a Bíblia... E é por isso que você precisa de pessoas instruídas transmitindo a mensagem bíblica para você. Porque o cara que está lá no púlpito, às vezes a gente que está lá em cima, a gente não tem dimensão do quanto que aquilo que a gente está falando ali pode influenciar alguém, né? Às vezes talvez você não tenha dimensão que alguém que está aqui te ouvindo pode ser influenciado por uma coisa que você falou, né? E para o bem quanto para o mal. Verdade. Né? Mas tem muita gente que atrás de dinheiro tem se utilizado de púlpitos, de internet, para que no final das contas é o bolsinho dele que vai estar cheio de dinheiro, né? É o bolso dele que vai estar cheio de dinheiro. E as pessoas precisam abrir os olhos, porque geralmente essa mensagem, Adriana, é uma mensagem mais palatável, né? É uma mensagem onde você sempre é lindo, onde você sempre é maravilhoso. É confortável. Calma, tudo vai dar certo, calma. Isso que a pessoa fez, né? Deus vai te vingar, sei lá, a pessoa... Calma, Deus vai te prosperar, calma. Né? Entrega tudo que você tem, né? Tem isso. Tem isso por aí. Mas as pessoas, elas olham para a Bíblia com muita moralidade, com muito moralismo, esperando o que pode e o que não pode. Mas a vida com Deus não se baseia... Ela não se basta nessas coisas, né? A vida com Deus se basta em comunhão com Jesus Cristo. Jesus como aniversariante, como alguém que nós devemos lembrar nesse mês, no dia do Natal. Eu preciso ter comunhão com esse Jesus, que está comigo nas noites mais estreladas, mas também nas noites mais escuras, nas situações mais o tempo todo, né? terríveis. Até quando a gente esquece que ele está com a gente, ele está com a gente. Ele está com a gente. Seja um momento bom ou não. Tem gente que só lembra dele quando tá ruim, quando as coisas estão ruins. Aí as coisas estão boas, esquece. Exatamente. O coração da gente revela muito quem a gente é. Porque na bonança, a gente pode esquecer de Deus. A gente pode esquecer de Deus e curtir a bonança, né? Curtir a doidada a bonança. E no deserto, a gente também pode se esquecer de Deus falando que Deus se esqueceu da gente. Também. Né? Agora, se o nosso coração estiver diante de Deus e rendido a Cristo, na bonança, eu vou ser grato a Deus e eu vou utilizar os meus recursos para
como bênção para mim, mas também para abençoar pessoas. Exatamente. Né? Não é errado. Tem gente que fala muito contra ter, como se fosse errado você ter as coisas. Não é errado você ter as coisas. É errado você ter as coisas e as coisas terem você. Num nível que você nem lembre mais quem é você, qual a sua missão, quem te trouxe até aqui, né? Qual o seu propósito. Isso. Em vez do dinheiro ser o seu servo, você se torna um servo do seu próprio dinheiro, né? Esse é o problema. Exatamente. Amar mais o dinheiro, é verdade. E o dinheiro eu não vejo ele como problema. Tem gente que fala, não. Dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O mal já estava ali. Eu vejo o dinheiro como um revelador de caráter. Exatamente. Se você é uma pessoa boa, se você tem, você vai multiplicar e dividir. É impressionante. É impressionante. E se você é uma pessoa mesquinha, se você é uma pessoa muito egoísta, isso vai ser revelado. Exatamente. Exatamente. Ele só vai evidenciar o que você já é. Ele só vai evidenciar o seu coração. É porque quando você não tem, é fácil mascarar essas coisas. Perfeitamente. Perfeitamente. E o mais incrível de tudo isso, Adriana, é que uma pessoa que o coração dela é perverso na bonança ou no deserto, né? Uma pessoa que é terrível, que tem um caráter assim pior do mundo, essa pessoa tem esperança diante de Deus. Tem, com certeza. Essa pessoa pode ser transformada diante de Deus. Deus dá oportunidade para ela para isso e ele espera que ela enxergue isso, né? Isso. E ele responsabiliza essa pessoa por isso. Com certeza, porque no momento que ele nos permitiu o livre-arbítrio, né? No momento em que ele nos concede essa possibilidade de agir apesar das limitações que nós temos nas nossas ações, mas o Senhor nos responsabiliza, Deus nos responsabiliza daquilo que Ele espera que a gente faça, daquilo que Ele espera, né? Nós somos agentes da nossa própria vida. Eu escolho a cor da roupa que eu quero vestir, eu escolho o carro que eu quero comprar, eu escolho a ajuda que eu quero dar, eu tenho essas escolhas, né? Então, o tempo todo, a partir dessa livre agência eu posso agir conforme minha escolha, eu sou responsabilizado por Deus a partir dessas escolhas, né? Gálatas 6, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a lei da semeadura e da colheita, né? Aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente colhe. A gente fala isso o tempo todo e tem hora que a gente mesmo esquece o que a gente mesmo fala, né? A semeadura é opcional, mas a colheita... A colheita é certa. É obrigatória. A colheita é certa. Não é assim. E a gente tem que aprender a ouvir Deus. As pessoas, quando tem gente que ouve isso, e eu mesmo, num tempo mais imaturo, quando eu era muito nova, e hoje eu consigo entender que muita coisa que eu não entendia é porque eu não tinha capacidade, que era a minha idade. E hoje, por isso que eu penso que a gente não entende Deus, porque a gente não tem essa capacidade aqui nessa terra. É como se a gente ainda fosse uma criança e a gente não compreendia coisas que hoje a gente compreende, porque a gente tinha a cabeça de criança, né? E eu ficava pensando assim, ouvir Deus, toda vez que eu ouvia isso, eu ficava pensando assim, uma voz mesmo falando, né? Mas fazia parte do meu raciocínio naquela época, né? E hoje eu vejo Deus falando com a gente de um jeito muito mais profundo, né? Aconteceu alguma coisa na minha vida, algum problema, assim, muitas vezes é Deus falando com a gente, né? É assim que Ele fala. Só que quando a gente faz a nossa oração, nem sempre a gente tem coragem de fazer a oração como deveria, né? Eu vi um padre falando isso num vídeo dia desse, o padre Christian, ele falou assim, essa é a oração dos corajosos. Ninguém tem coragem de fazer, né? Ele falou assim, ninguém, porque nós somos muito imperfeitos, e ele quis falar como um todo, né? Que eu não vou lembrar as palavras que ele usou agora, mas no fim das contas era pedindo a Deus para fazer na nossa vida o que Ele deseja que seja feito na nossa vida. Se for para mim, o Senhor traga até mim, mantenha na minha vida. Se não for para mim, o Senhor tire da minha vida do jeito que o Senhor achar que precisa sair. Só que ninguém tem coragem de fazer essa oração, porque vai que Deus tira aquilo que eu não quero que tire. É um faça a tua vontade, tão assim, com medo, né? Seja feita a sua vontade, mas não tão a sua calma, vontade. Senhor, assim, calma também, né? Seja feita a minha vontade, né? Então, e até Jesus fez essa oração, né? Até ele fez essa oração. Até ele. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. E eu vejo esse diálogo de Deus com a gente assim, a gente tem que ser capaz de reconhecer esse diálogo. Tem momentos que a gente não consegue enxergar, porque quando a gente está no olho do furacão, né? Como você mesmo falou antes, quando a gente está naquele olho do furacão, o problema acontecendo, a coisa acontecendo, a dor acontecendo, às vezes é muito difícil enxergar.
Mas a gente não precisa ficar naquele momento o tempo todo, aquele é um momento, a gente tem que ter momento. vontade de sair dali, né? Senão também a gente fica ali pra sempre. Exatamente. Se a gente não tiver vontade. Exatamente. Mas depois que você sai, quando você desejar de verdade que aquilo acabe, que aquilo melhore, quando você tá saindo daquilo, você consegue enxergar ali a vontade de Deus de que aquilo mudasse na sua vida, né? De que aquilo fosse do jeito que é. Só que algumas coisas, algumas provas, é uma dor tão grande que a gente não consegue ouvir Deus falando com a gente, né? Exatamente. Exatamente. E em meio a situações assim, é muito bom perceber quando a gente olha lá para trás e a gente percebe que ele continuava cuidando da gente. Às vezes, eu gosto de falar algumas vezes lá na igreja que Deus, ele reconhece tanto como nós somos e quem somos, que nós achamos que às vezes Deus vai rejeitar a gente por talvez que, por exemplo, a gente é acostumado que tem que parar, tem que ajoelhar, fazer aquela oração, tem que juntar a mãozinha, que vai fazer aquele negócio. E se a gente não cumprir aquilo ali, Deus não vai aceitar. Mas Deus conhece a gente por completo. Ele sabe quem nós somos por completo. O Salmo 139 mostra, ele sabe a motivação da nossa oração. Então, às vezes, é melhor eu chegar diante de Deus e ser sincero. Às vezes, não sempre. É melhor eu chegar diante de Deus e falar assim, olha, Deus, não estou conseguindo orar hoje. Eu estou chateado com a situação. Eu acho que o Senhor não deveria ter permitido isso. Porque é melhor eu ser sincero, Adriana, com Deus, do que tentar ostentar que coração fariseu, sabe? Até mesmo porque ele sabe. Ele não adianta fugir dele. Você vai tentar mascarar, a gente tentar se mascarar na nossa oração. Pra quê? Não adianta. Pra quem? Logo pra quem? Perfeitamente. Mas é porque é muito difícil, porque no momento que a gente está fazendo isso, a gente está admitindo a nossa fraqueza e a gente não quer, a gente é orgulhoso. É desconfortável, né? Não é legal. A gente é orgulhoso demais para isso. Exato. E nós somos orgulhosos com quem conhece a gente por inteiro, né? Com quem conhece a gente por completo. E chegando nessa época do ano, né? Tem gente que desfaz do Natal, né? Porque fala assim, Natal, árvore de Natal, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Gente, é porque isso são rituais que foram surgindo, rituais não é a palavra certa, tradições que foram surgindo, Sim. Né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não tem que anular a outra, perfeitamente. Né? Em vez de ficar apontando os problemas, olhe para as coisas que realmente importam. Eu vejo também acontecer nessa época do ano um movimento muito forte em relação à caridade. Sim. As pessoas são mais caridosas que o resto do ano. Sim. Deveria ser? Não. O ideal é que a partir daquele momento ela continue sendo caridosa o resto do ano, né? Mas só de existir esse momento já é uma coisa muito importante, muito significativa. Porque imagina se não tivesse. Exatamente. O Natal, ele proporciona isso, né? Ele proporciona esse ajuntar todo mundo no mesmo lugar para comemorar. É muito bom quando a gente vê famílias que se reúnem no Natal, todo mundo, é compartilhamento de presentes. Mas eu acho até divertido às vezes... alguns cristãos assim que tentam encontrar. Você lembra daquela fase onde tudo era do diabo? Por exemplo, o desenho da Disney é do diabo, né? Tudo era do diabo. O disco da Xuxa ao contrário, exatamente. Então, tudo eles davam pro diabo antigamente, né? E até hoje existe isso, de certa forma, tentando atribuir. Esses dias eu ouvi que a bola da árvore de Natal era a cabeça de uma criança pendurada em não sei o quê, né? Eu não lembro agora aonde eu vi. Mas assim, essas questões que essas pessoas ficam levantando, elas mostram tão bem o coração dessas pessoas que, por exemplo, às vezes eu estou preocupado, Adriana, em como uma pessoa montando uma árvore de Natal com um monte de bola lá de enfeite, né? Mas eu não estou preocupado com um coração hipócrita que eu estou sustentando há muito tempo, sabe? Então, talvez eu estou sendo fofoqueiro, mas eu estou mais preocupado com a árvore de Natal, que tá com um pisca-pisca, e eu estou tentando atribuir coisas do demônio a essas coisas, sabe? Por exemplo, o Papai Noel, ele vem como uma figura e ele tem um significado, tanto hoje... questão dadivosa, generosidade, né? Não tem como negar isso, né? Não, eu tô tirando essa ideia também da mercadológica, porque o mercado se aproveita dessas coisas. Sim. O mercado o mercado em só tudo. responde ao nosso comportamento. Exatamente, tudo. O mercado vai se aproveitar disso. Então, o problema não está naquilo que é mercadológico, o problema está naquilo que é motivação
do coração das pessoas, né? Aí tem a história lá do Santa Claus, né? Nos Estados Unidos, o outro lá da Irlanda, se eu não me engano, que agora eu não lembro muito bem. Mas aí, agora a guerra é Jesus de um lado e Papai Noel do outro, né? Trocando ali, né? Na frente do UFC, um contra o outro, né? Como se houvesse essa disputa. Como se Jesus não disputa com ninguém, né? Já Pois começa é. Tem uma foto no Google lá de Jesus Jesus uma queda de braço com o diabo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas as pessoas, elas ficam tentando procurar pelo em ovo. Elas ficam tentando procurar chifre em cabeça de cavalo. É porque é pra ter uma desculpa, né? Então assim, gente, não quer, não faz. Agora também não vai questionar quem quer. Lá em casa agora nós estamos montando a árvore de Natal com várias bolas que não são cabeças de criança. Não, são São só enfeites de Natal, brilhosos, né? Então assim, Jesus, ele fala nos evangelhos que nós temos essa tendência, sabe, de olhar o cisco no olho do outro da trave, e não perceber a trave que está no nosso. E tem uma outra metáfora de Jesus também que é fantástica. Ele diz que as pessoas estão coando o mosquito, né? Caiu um mosquitinho na água, coando o mosquito, mas engolindo camelo. Então a pessoa, ela está coando uma besteirinha, mas aceitando uma coisa muito maior na vida dela. Não faz sentido. A gente tem que olhar para a nossa vida diante de Deus e diante do mundo com muito mais ponderação, com muito mais equilíbrio. Não precisa desses extremos, de extremar essas coisas para dizer que você é mais espiritual. Imagina, para eu dizer que eu sou um pastor mais espiritual, agora eu vou proibir as pessoas de botar lá um chapéu do Papai Noel? Não pode, porque isso é uma coisa pagã. Isso é proveniente Festa do Deus Sol, pagã. né? E assim, gente, tantas coisas são provenientes de festa pagã, né? Se eu não me engano, até mesmo o vestido de noiva é proveniente de festa pagã, tá? Não tem nada a ver. O branco é só porque em algum momento uma princesa decidiu que ela ia casar de branco em vez de colorido, como era a tradição. Pois é, mas não a tem gente... absolutamente nada a ver com pureza, não tem nada a ver com nada disso. Exatamente. Então veio de uma festa pagã. Exatamente. Mas na igreja só entra se for de vestido branco. Entendeu? Então, às vezes, a gente tá tão preocupado com umas coisas que não fazem sentido. Faz parte da hipocrisia do coração da gente. E não faz a menor diferença, né? Faz a menor diferença. O casamento vai fazer muito mais diferença se o casal realmente quer de verdade formar uma família e se estão dispostos a enfrentar ali os defeitos que cada um vai levar para essa união, porque vão levar, porque são homens imperfeitos, né? E se eles vão querer criar os filhos dele ali em direção a Deus, isso faz muito mais diferença. É bonito, é estético, faz parte da nossa cultura, é legal, mas não é o determinador do futuro do casal, não, do casamento. Então as pessoas ficam tão apegadas a isso, em alguns momentos para falar que é mais espiritualizado, em alguns momentos para apontar que o outro é hipócrita, como se ele não estivesse sendo quando está fazendo isso. Exatamente. Em outros momentos para ter desculpa para não fazer uma caridade ou para não aproveitar esse momento. Eu vejo diferente, assim, eu imagino que Deus se alegre nesse momento de ver quantas famílias passam por cima das diferenças para estarem no mesmo ambiente nesse lugar. Ele é um unificador, né? Isso. O Natal é um unificador de realidades, de pessoas, de situações. Talvez tem famílias que eles estão vivendo ali um momento crítico, sei lá, brigaram, mas o Natal é um motivo maior do que sua situação, e talvez tem muitas famílias que até resolvem os problemas para participarem. Aproveitam esse momento aí e dão uma trégua e acabam resolvendo o problema. Exatamente, é o respiro que precisava, talvez, para ver que o outro não é tão assim quanto imaginava, quanto pensava, né? Eu vejo dessa forma também, né? E bom, Deus é tudo. E eu acho que no momento que a gente começa a reconhecer, as coisas começam a ficar mais tranquilas. Exatamente. Não é que vai ficar mais fácil, não é mais fácil, eu acho que o fácil não existe. Acho que a gente passa por alguns momentos tranquilos e a gente gosta dessa sensação de facilidade, né? Acho que não existe. Acho que quando tá ficando fácil, sempre vem outro desafio, porque é pra isso mesmo que a gente tá aqui. Sim. Né? Mas as coisas ficam mais leves. Exatamente. Você vai aprendendo a lidar com as dificuldades da vida e sabendo também que no meio de todas essas coisas, Deus continua presente, Deus continua cuidando, Deus não deixa de nos amar, apesar de nós não o amarmos. Aqueles
os quais Ele amou, Ele ama, e Ele fará a sua obra independentemente dessas pessoas. O Senhor, Ele nos trata de uma forma que nós não merecemos. O sol nasce para justos e injustos, É verdade. né? E Deus cuida de nós. Deus coloca o alimento na nossa mesa. Ele tem tratado de nós. Natal é tempo de celebrar essas coisas, de ser grato a Deus, de olhar para aquilo que a gente viveu até então e de pedir a Deus que nos ajude a ser mais gratos, a ser mais dadivosos, mais generosos, mais abençoadores. Nos ajude o Natal nos ajuda a refletir sobre o nosso próprio caráter, o nosso próprio comportamento e pedir a Deus auxílio para ser diferente. É verdade. Pedir Ele força para enfrentar as coisas que a gente tem que enfrentar, sabedoria para reconhecer quem nós somos e porque nós somos e quanto a gente precisa da ajuda dele, né, do auxílio dele, e tá com o coração aberto mesmo para enxergar ele, né? Exatamente. O Natal é uma ótima oportunidade que Deus nos dá. Uma ótima oportunidade. Quem disse que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Né? Historicamente até acredita-se que não. Que nem é. Entende? Então, assim, nós vamos discutir isso também? Faz a menor diferença. Entendeu? Se fosse comemorado, sei lá, em julho, em outubro, em vez de dezembro, não faria diferença. O grande problema, Adriana, é tirar o foco de Jesus. O grande problema é negá-lo, é fugir dele. Até mesmo porque Jesus não nasceu no dia 25. Realmente, concordo, porque ele é filho de Deus, ele faz parte da Trindade Divina, então ele já existia muito antes. Exatamente, realmente, ele não nasceu nesse dia. Ele não tem só 2000 anos. Ainda nem existia calendário. A vida dele aqui na Terra tem 2024 anos, mas ele existe há muito mais tempo, né? Exatamente. Então isso não faz diferença, né? E, enfim, que a gente possa reconhecer isso, né? E que Jesus esteja presente. Sim. Não só no nosso Natal, mas em todos os dias, mas que a gente aproveite essa oportunidade, né? Convide Jesus para o aniversário, tá, gente? Convide verdade. o aniversariante para o aniversário. A sua página no Instagram, qual é? Depois eu vou colocar aqui embaixo também para o pessoal poder seguir, se eles quiserem. A minha do que a gente está gravando, vídeos lá novos, chama paideia.pais e filhos. Né? O meu no Instagram é normal, Roger Friaça. Não sei se está pastor Roger Friaça, mas é uma página dedicada para pais, para pais cristãos que estão com dificuldade de educar os filhos. Então, nem existe esses pais, é só um todo, só aí o nosso desafio ali é compartilhar com aquilo que a gente vem aprendendo como pastores. Sou eu e o pastor Marcos, pastor lá de Varginha, e coisas que nós vamos aprendendo e aplicando na nossa própria vida como pais, e a gente pode ajudar outros pais. Tem tido um retorno muito bacana de alguns pais que têm acompanhado a gente já. Imagino que seja bem desafiador ser pai, especialmente no tempo de hoje, Sim. Né? Porque antigamente os pais ainda conseguiam restringir as informações que os filhos tinham acesso, né? Hoje em dia. Os pais não ouviam os filhos não ouviam nem as conversas de adulto, porque o adulto estava conversando e já mandava a criança para lá, então a criança não tinha acesso às informações. Hoje não, hoje tá o tempo todo, em todo lugar, todas as informações de todos os tipos. Então isso deve dificultar um pouco. É desafiador. Principalmente porque os filhos refletem quem a gente é. E geralmente eles refletem mais os defeitos da gente do que as qualidades, né? Aí a gente, com os filhos a gente lida com a gente mesmo e não é muito confortável isso, né? Não, de jeito nenhum. Mas assim, tem sido muito bom, a gente tem pouquíssimos seguidores, não nos siga pelo número de seguidores que a gente tem, siga pelo propósito do nosso Instagram e eu tenho certeza, e a gente vai continuar nesse projeto. Eu acho que pode ajudar muita gente, muitos pais aí que estão passando aperto, podem ajudar. Ninguém tá sozinho, né? Nem esses pais, nem ninguém. Todo mundo que tá passando qualquer coisa, não importa qual a sua vida hoje, o que você tá passando, pode ter certeza absoluta que existem outras pessoas nesse planeta com a mesma situação que você está passando hoje, que também passa pelas mesmas provas que você. Estão enfrentando as mesmas lutas que você. Então, não desanima. Não. Então, por que não aproveitar, né, para acompanhar e aprender junto com quem também está nessa estrada, né? Exatamente. É uma contribuição mútua aí. Obrigada, pastor. Obrigada por ter aceitado o convite. O bate-papo foi maravilhoso. Foi muito joia. Prazer te conhecer. Prazer foi todo meu. Prazer conhecer aqui esse projeto. Que Deus te abençoe. Que você seja próspero aqui nesse trabalho, nesse projeto. Todo mundo que sente
aqui futuramente se sinta bem. Amém. Tá bom? Converse bem com você e contribua para a nossa sociedade, para tudo aquilo que você tem projetado. Que Deus te abençoe, tá, Adriana? Amém. Obrigada. Muito obrigada, viu? E você que ficou aqui até agora com a gente, bom, esse programa tá indo pro ar, foi gravado antes, mas tá indo pro ar no Natal, então Feliz Natal. Que tudo isso chegue até seu coração, que você sinta Jesus, que você sinta Deus na sua vida hoje, todos os dias, né? Presente nos seus projetos, nas suas dificuldades. E saiba que você não tá sozinho. E se você me acompanha por causa de tudo que eu falo de empreendedorismo, de digital, pode ter certeza que até nisso você precisa de toda essa força de Deus para conseguir realizar seus projetos, viu? Não tenha dúvida nenhuma mesmo, porque se ele faz diferença na minha vida, ele faz na sua também. É verdade. Né? É verdade. Deus abençoe vocês, obrigado por terem participado aqui com a gente e continue acompanhando o Laranjinha Talk, que eu tenho certeza que vocês serão beneficiados com tudo aquilo, com todo o conteúdo que a Adriana tem para trazer para vocês. Amém. Beijo grande, gente. Feliz Natal e até a próxima. Tchau, tchau.